Ok, olá, boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá que hora que vocês estão ouvindo ou assistindo esse vídeo. Estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast Papo de Pombo, podcastzinho divertidinho, que tenta trazer aí temas do cotidiano, de cultura, de entretenimento. E hoje, focando um pouco mais na parte cultural do podcast, nós vamos comentar aqui sobre dois livros, né, fazer mais uma das nossas resenhas. Vamos comentar sobre dois livros bem famosos, conhecidos por Clássicos, muitas pessoas, sim, clássicos, distopias. distopias clássicas, escritas no século passado. Uma delas eu tenho aqui, que é o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Ele foi escrito em 19, foi publicado em 1932, tem tempo pra cacete, e até hoje ele marca bastante aí quem o lê. O outro, eu não tenho o livro aqui, mas a capa está ali Aqui atrás atrás. da Raquel ali, é o 1984 de George Orwell, publicado em 1949, se eu não me engano, mais ou menos por aí. Uhum. Né, publicado logo depois ali da Segunda Guerra Mundial, ele traz até uma crítica muito forte ao contexto da Segunda Guerra e o que veio depois. Isso. O Huxley ele faz uma projeção de futuro, ele faz uma projeção de futuro baseado no que ele achava que seria feito para controlar a população e mantê-la debaixo do cabresto. O Orwell ele faz isso também, querendo ou não, Também, né? mas a pegada é Uhum. diferente, né? Cada um tem uma visão de futuro diferente, Uhum. mas no fundo ambos explicam do seu ponto de vista como eles acham que governos totalitários controlam a população. É basicamente isso. Antes da gente comentar sobre os livros mais especificamente, eu só queria comentar que acho que mesmo tendo passado décadas aí da escrita, da publicação deste livro, o que torna a leitura deles meio Chocante. chocante, né? Chocante seria uma boa palavra, é a proximidade de certas coisas relatadas no livro com Com a a realidade realidade atual. atual. Com a realidade atual. Isso é que eu acho mais bizarro. Acho que esses livros deveriam ser obrigatórios em ensino médio, coisa assim, Uhum. atividades. Não só esses dois, tem outras distopias totalitárias interessantes também, como o Nós, de um escritor russo que eu esqueci o nome, e o Fahrenheit 415, alguma coisa assim. Quem sabe no futuro a gente lê elas e traz aqui Uhum. para vocês. Enfim, então, comentando um pouco sobre os livros de forma individual, eu vou comentar sobre o Admirável Mundo Novo, porque foi o que eu li recentemente, e depois a Raquel comenta sobre 1984, que foi o que ela leu recentemente. Mas, claro, E durante o comentário de um, o outro pode comentar, vai vai falar, comentar né? também, vai acrescentar coisas no meio e tudo mais. Depois a gente tenta fazer uma comparação entre os dois e no final a gente tenta compará-los com a realidade. Vamos ver se a gente vai ser feliz em toda essa empreitada. De qualquer forma, leiam os livros, são Leiam. excelentes, Vale muito são, a pena. são muito Ah. bons. Leiam os livros, não assistam as adaptações, não. Leiam os Não, por livros. favor. Não. Leiam os livros. As duas ficaram horríveis. Eu não vi a do 1984, Enjoativa. mas Eu vi. recentemente lançaram uma série baseada no Admirável Mundo Novo e Tentaram, né? achei muito bom. Eu vi gente que Eu não gostou. vi. Eu não É, eu não achei vi grande, não essa. achei grande coisa, não. Não achei grande coisa. O livro é melhor. Leia um livro. É, eu vi o filme do Admirável Mundo Novo e achei que era uma coisa completamente diferente, né, do que eles estavam Uhum. tentando realmente propor no livro. Eu nem Não sabia valeu a que tinha pena. filme. Eu sabia que tinha do Tem filme. 1984, do Uhum. Admirável Mundo Novo, eu não sabia. Mas vocês podem ouvir a música do Iron Maiden, Brave New Por World, favor. que é É. muito boa. Parecida. Algumas coisas É, ele pega Na do livro, verdade, né? ouçam o álbum inteiro. O álbum inteiro é É, muito bem. Eu sou suspeito para falar porque é meu álbum preferido do Iron, mas enfim. é. Então Lost vamos My lá. Love, Lost My Life. Isso aí. É. Oh, Brave Oh, New Brave New World. World. How Enfim. many beautiful things, né? Aquela que ele fala, Admirável Mundo Novo. Eu não lembro Quantas não lembro coisas. da letra, É. não. Não, mas no livro, o que que eles falam, né? Que a população vive falando É isso.
verdade, tem a musiquinha no livro, que É, eu não vou lembrar, mas tem, né? Eles ficam tem, idolatrando que ele fala, nossa, que o admirável próprio mundo novo, país. coisas lindas. É. Muito bem, vamos lá. Então, começando pelo, como eu falei, O Admirável Mundo Novo, escrito pelo Aldous Huxley, em 1932, eu não sei se eu pronunciei o nome dele correto, mas aí vocês me perdoam. No Brasil, a edição que eu li aqui foi publicada pela editora Globo. Então, qual que é a ideia do livro? A ideia é o seguinte: existe um país, se eu não me engano, é a Inglaterra, né? Acho que a história se passa na Inglaterra, acho que é Londres. Londres. Uhum. Isso, mas tem esse país, há muitos anos no futuro, que os governantes do país descobriram como fazer a sociedade estável e perfeita, né? Então, o que que eles fazem? Eles substituem coisas que são comuns para a gente, mas que geram instabilidade, por outras coisas, né, que vão criar essa sociedade, entre aspas, perfeita. Então, o que que eles abolem? Né? Eles abolem, basicamente, as relações pessoais. Né? Então, o livro, a ideia dos governantes é na total abolição das relações pessoais de forma profunda. Então, você não tem É. mais relações familiares, por Ah, exemplo. sim. Porque essa era a minha dúvida que eu tinha, né? Porque Hum, no 1984 isso é muito mais forte. Essa questão de não ter uma relação tanto pessoal, é ter o conjunto, né? Eles fazem atividades muito em conjunto. É até sim. ruim a pessoa ter uma forma de um indivíduo, ter uma Uhum. individualidade. O 1984 É, também tem isso, só que isso tem. é imposto de uma forma diferente. Diferente. É Porque imposto sem você perceber que é imposto. o que eu lembro do Admirável Mundo Novo é que eles tinham, sim, relações dentro das próprias castas, né? Que você vai abordar ainda, Uhum. mas elas são muito fúteis. Sim, era isso que eu Elas ia não são comentar. profundas. Isso. Existem relações puramente carnais, né? Uma pessoa Isso. vai, faz sexo com a outra e pronto, acabou. Fica Não um tempo, tem. né? Às vezes fica um tempo, às vezes não. Pouco tempo, Uhum. quando ficam. Pouco. Até porque É se até fica um pouco isso. mais de um tempo meio que padrão, assim, que é um tempo bem curto, a pessoa já começa a ser hostilizada pelas outras, Exato. né? Aquela Tipo, sociedade começa. Ah, por que que, tipo, você tá com ele há muito tempo, tal, você não precisa disso, blá, 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 blá. Blá. é. Mas o livro, a história, né, no mundo, no Admirável Mundo Novo, ele, ele elimina essas relações pessoais de forma profunda, como relação de amizade, relação de amorosa, relação familiar, nada disso existe no Novo Mundo. Por quê? Porque sempre quando tem relação, tem conflito. Então, se tem conflito, não é bom para a Hum, estabilidade da sociedade. As pessoas não podem conflitar. Elas devem ser hum. sempre felizes. Né? Esse é o slogan do Admirável Mundo Novo. Todo mundo tem que ser feliz. Feliz, né? Mas aí Uhum. como é que eles acabaram com isso? Né? Eles acabaram com isso a partir do momento em que as crianças não nascem mais de relações sexuais, e sim em fábricas. Né? As pessoas no Admirável Mundo Novo, elas são fabricadas em lotes, literalmente. No entanto, no Admirável Mundo Novo, todo mundo idolatra Ford, né, que foi o Uhum. criador desse modelo de produção de carros, né, em lotes e Isso. tal, Em em grandes série, né? quantidades, em Uhum. série, essa seria a palavra correta. No Admirável Mundo Novo, as pessoas são produzidas assim. Uhum. Então, você tem fábricas gigantescas onde os embriões são produzidos e ali na produção eles já são, como é que fala, condicionados a terem certos comportamentos. Então, ali São eles já, pré-determinados também, sim, né? sim, Justamente pelas também, castas, né? também, exato. Exato. Esse é um detalhe importante, que a sociedade é dividida em castas, né? Existem 5 tipos de pessoas, né? Alfa, beta, gama, delta e Y. A alfa é o topo da pirâmide e o Y é o pé da pirâmide. E à medida que você vai descendo, tudo vai ficando, digamos assim, pior, entre aspas, né? Mais simples, depende. Eu falo Exatamente. pior no sentido, é pior do meu ponto de vista. O cara que está lá, ele Isso, não vê como pior. Ele vê que é o lugar dele, exatamente. o que é bizarro, É, que né? ele é condicionado para aquilo, Sim, né? sim, o cara Eles, que é eles o... até, as frases são Uhum. até gravadas nas pessoas, né? Eu Sim, lembro que ele sim, fala, o Y,
ele não é inteligente, mas ele tem mais tempo para diversão, então ele é feliz com o Uhum. que ele é, né? É, a verdade é que o embrião, né, ele já tem uma casta pré-definida e todo o processo de criação dele é para transformar ele numa pessoa, digamos assim, que atende os requisitos daquela casta. Né? Então, o alfa é mais inteligente, é mais bonito, até a estatura dele é mais alta, ele trabalha só em cargos de chefia, ele é o fodão. Né? Depois você tem os beta, que aí diminui um pouco isso tudo, e aí depois e vai diminuindo, né? Até chegar no Y, que ele só faz trabalho braçal, ele não estuda, enfim, ele é tipo, digamos assim, o peão do admirável mundo novo, né? Ele está lá embaixo. E ele também é desfavorecido fisicamente, ele é mais baixo, ele é mais feio, ele tem essa, porque ele é criado desta forma. Só que, para manter a estabilidade, é isso que a Raquel falou, todos eles no seu condicionamento são também condicionados a ser Aceitar. feliz naquela situação, né? Ser feliz naquela situação. Então, todos são condicionados a verem as vantagens da sua posição e as desvantagens das outras, de forma em que ele vira e fala, não, eu estou feliz aqui e pronto, não sabe? Então, essa é a criação. No entanto, o livro ele tem até um cuidado que ele gasta 3 ou 4 capítulos só para explicar como que as pessoas são geradas na fábrica, na fábrica de pessoas, né? Ele não tem um nome a fábrica, mas é uma fábrica de pessoas, né? E essa é uma parte bem Interessante, né? interessante. É que ali ele também consegue controlar a quantidade de pessoas, então não tem esse Sim, risco de, exato. de overpopulation, né? De não Uhum. conseguir ter a mais do que eles conseguiriam manter. É. Inclusive, é um projeto de fabricação em série tão cabuloso que eles têm, que eles falam o nome do método lá que agora eu não lembro, mas é um método em que eles geram 84 gêmeos. Então, de um embrião, eles geram 84 pessoas iguais. E eles fazem muito isso nas castas mais baixas. Não, isso não acontece nas castas mais altas. Isso acontece só nas castas mais baixas para você ter muita mão de obra. Né? Então você É gera isso aí. aqueles irmãos, tipo assim, 84 irmãos iguais, e para você ter muita mão de obra, já que é a casta que vai mexer com trabalho forçado assim, trabalho pesado, acontece isso. E além disso, para garantir também a felicidade e a estabilidade da sociedade, eles usam de muitas futilidades para poder satisfazer as pessoas. Então, tem festa o tempo todo, tem essa tem essa coisa de tipo assim, você vai fazer sexo com quem você quiser, e tem também o consumismo exacerbado, também tem no livro, em vários momentos do livro, ele fala, tipo assim, por que você vai consertar algo se você pode jogar fora e comprar um novo? Comprar. Tem isso no livro de cabo a rabo também o tempo todo. E tem também a droga legalizada. Né? Existe uma droga no Admirável Mundo Novo, que é o Soma, dá a entender que é um comprimido, pelo menos na série eles usam um comprimido, mas se não for também não tem problema, é tipo uma droguinha que o governo te dá de graça. O governo te dá de graça, e o que essa droga faz? Ela faz exatamente a mesma coisa de drogas que a gente está acostumado, como álcool, até talvez maconha ou coisa assim, que te deixa relax, só que sem os efeitos colaterais. Então, aí, sempre que você tá um pouquinho alterado, você toma um soma, fica de boa. Você está estressado, você toma um soma, fica de boa. Então, você tem, além de tudo, você ainda tem isso. Então, você consegue, digamos assim, entre aspas, fica feliz, entre aspas, o tempo todo, porque a sociedade o governo te dá essa droga, que te permite ser feliz. Só que aí vem a pergunta, né? Você é feliz porque você é feliz ou você é feliz porque te condicionam a ser feliz? Sabe? Acho que o grande quê do Admirável Mundo Novo, pelo menos assim que eu acho, é isso, que tipo, o governo, as pessoas que mandam, né, os governantes, eles manipulam e controlam toda a população com base em prazeres. Né, de forma que às vezes a população ela não percebe que ela está sendo controlada, porque a vida dela é boa, pelo menos
do jeito que Ela acha ensinaram que para é. ela acha que é boa, ela viveu aquilo, ela só vive aquilo, não conhece nada Uhum. diferente, então ela acha que a vida dela de fato é boa. E assim a sociedade segue de forma estável. Só que sempre Inclusive, tem né, pode falar. eles não são estimulados a fazerem leituras, né, se Uhum, interessarem por outras coisas. Nem tem livros, né, mas as pessoas não leem. sim, eles Eles não. não têm curiosidade, que não Uhum, gera prazer neles. Isso é, também é estimulado desde quando criança, né? Eu uhum, lembro de uma parte, não sei se era na infância, mas eu lembro de uma quando era bebê, pelo menos, não associado a livro, mas associado a flores, que a criança via uma florzinha, ia atrás da flor e levava um choque. Aí ah, aquilo se sim, repetia, a criança levava um choque de novo até ela entender que flores não são coisas boas. uhum, E é porque flor lembra atividade ao ar livre. sim, E eles queriam estimular o contrário, né? Porque o ar livre não dá muito lucro. Você está na é, natureza, você não consegue tirar muito lucro baseado nisso. uhum. Não, vai contra o consumismo. Então, eles ali mostravam que não Tem, era tem, legal. tem também a parte das classes mais baixas, onde eles são Uhum. acostumados a ficar em ambientes quentes, né? Eles Ah, é são verdade. em ambientes quentes para depois que crescer, eles conseguirem trabalhar em fábricas de Isso. fundição, em Em coisas assim, sem fábrica. ter problema, né? Então ele É. tem essas coisas. Tem castas que são condicionadas também a literalmente não gostar de livros. Então, não é nem que você não estimula a leitura, mas Ah, é você verdade. faz a É. pessoa não gostar, Não sabe? Então, gostar. aí já é É. um outro extremo, né? Então, rola Uhum. isso tudo. E tem isso mesmo, né? Eles não são estimulados a essas coisas. É uma sociedade 100% fútil, né? Você controla as É. pessoas na base da futilidade, né? Esse tipo de coisa, meio que na É. imbecilidade mesmo. Em prazeres instantâneos, né? Sim, momentâneos, né? Uhum. Momentâneos e também rápidos. Por exemplo, agora eu Uhum. quero isso, eu tenho, porque tá com soma ali do lado. Sim. É só tomar um soma. É, e aquela coisa também, né? Ah, comprei uma parada agora, amanhã já não quero mais, vai comprar outra. Então você É. tem toda essa facilidade. Só que toda história tem que ter alguém que vai meter o pé na porta e vai foder com tudo, né? Então nessa história você Tenta. tem o. Ou tenta. Nessa história, pelo menos tem que ter alguém para te mostrar o contraditório, né? Te mostrar, porque se a pessoa for mostrar só isso, a parte onde todo mundo está feliz, você não consegue enxergar qual que é o Entender. problema É. daquilo, né? E aí entra o Bernard. O Bernard era acho que ele era um alfa, se eu não me engano. Era Ou um ele era um beta. beta? Não, eu acho que ele era para ser alfa, Não, mas ele colocaram era muito álcool. isso, ele era Aí um ele alfa com acabou. defeito de fabricação. Isso. Isso Ele aí, era um alfa literalmente. com defeito de fabricação, porque Uhum. ele era visualmente igual a um beta, só que ele era Uhum. um alfa no registro, digamos assim. Ele era mais baixo, ele era mais franzino e tal, não era que nem os Os alfas. outros alfas. E ele também, ele sempre criticou, ele era meio que um crítico do sistema, né? Ele não, tá, que ele não fazia muita coisa, ele não se rebelava, mas ele era um crítico. No entanto, ele não gostava de soma, né? Ele soma poucas vezes no livro, sabe? Geralmente ele é bem genuíno nos pensamentos dele, e ele também critica muitas coisas que tá acontecendo, que são feitas no Admirável Mundo Novo, né? Só que sempre quando ele critica, ele é achincalhado pelas todas as outras pessoas que pensam igual, né? Então, tipo Uhum. assim, então ele acaba sendo censurado por pensar diferente do resto. Qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência, tá? Hum. E, só que ele só acontece isso, as pessoas o achincalham. Ele não é preso, não acontece nada demais. As pessoas, tipo assim, desmerecem ele por pensar diferente. Uhum. Semelhança de novo. Oi? Semelhança de novo. Pois é. Hoje aqui o que vai ter de coisa parecida com a realidade não é brincadeira. Uhum. Deixem nos comentários aí o que vocês acham. E quem leu também, né? Quem leu os livros aí, façam Uhum. comentários aí, fazendo favor. Então, aí a história começa a desenvolver mais quando esse Bernard, ele vai levar a menininha de quem ele gosta, que é a Lenina, até uma reserva de selvagens.
né? Eles são chamados de selvagens as pessoas que não Se moram neste adequar à lugar. sociedade. É, eu não sei nem se elas tiveram chance de se É, adequar, né? né? Então, tipo assim, são pessoas que moram em sociedades diferentes, Isso. digamos assim, né? Que Eu nem vivem lembro uma... se elas foram. Realmente, acho que elas não foram criadas lá, né? Não, É não. isso aí, é marginalizada, é uma cidade Isso. No marginalizada. entanto, eles voam para a América, que é onde fica a reserva dos selvagens, é na Uhum, América, né? Então, no livro não deixa claro se se esse modelo expandiu para outros lugares além do Reino Unido. O uhum, livro não deixa claro. Mas essa reserva, ela não, digamos assim, que é o povo, que nem você falou, marginalizado. Eles não tiveram acesso a uhum. esse tipo de sociedade, então eles têm a sociedade deles lá, que seria tipo uma cidade pequena da atualidade, assim, mais ou menos, É, misturado com reserva indígena, né? É meio esquisito. que o engraçado é isso, né? A crítica. Eles vão visitar como se fosse a gente visitando os índios lá em É, Manaus, né? Ah, nossa, vai uhum, lá ver qual que é o costume daquela cultura. isso, é É o desse jeito. equivalente, né? É, e na Uhum, verdade seria mais próximo à nossa realidade, né? exato, exato. Sociedades selvagens. Uhum. E eles o tratam eles usam o termo selvagem de forma pejorativa, né? Uhum. No livro. Então eles vão lá para essa sociedade e eles descobrem um cara, que é o John, que ele é um selvagem que tem características da galera do Admirável Mundo Novo, né? E aí eles descobrem que a mãe dele era do Admirável Mundo Novo, acabou se perdendo e vivendo Selvagem. na, no meio dos selvagens, né? Vou usar o termo selvagens, que é o termo usado no livro. Eu não sei como é que está em inglês, você lembra? Ou você não leu ele em inglês? Eu li- Será Ah, wilds não. mesmo? Eu li em português. Era Ah, selvagem. tá. É. Pois é, eu não sei como é que é o termo em inglês. Enfim, mas... Então, e é engraçado porque conta algumas cenas do passado do John em que ele de fato nasceu dela, da moça que ela chama Linda. Só que sempre quando ele chamava ela de Linda, ele não chamava ela de mãe porque ela não gostava, né? Por causa que É, ela era uma pessoa do Admirável Mundo isso. Novo, né? Enfim, acontece essas coisas e o Bernard resolve levar ele de volta, porque como ele era um filho de uma pessoa de lá, ele acha que o selvagem tem direito de morar lá no Admirável Mundo Novo e sair daquele fim de mundo onde ele morava, né? Dar uma vida boa para ele, digamos assim, né? Boa, sim, na visão Uhum. dos caras, né? Só que quando o selvagem chega lá, ele acha aquilo uma desgraça, né? Apesar da cidade de fato ter melhores condições de tudo, ser uma cidade evoluída e tudo mais, a alienação das pessoas incomoda ele muito. Então, ele não, quando ele contrasta, né, a criação dele, que foi uma criação, digamos assim, normal olhando a nossa realidade, né? Nasceu de alguém, brincou com as pessoas quando criança e tal. Ele lia livros, no entanto, ele cita Shakespeare o tempo inteiro, Uhum. né? Coisa que a galera lá do Admirável Mundo não conhecia. Depois acaba, no final do livro, tem até um motivo para isso, né? Uhum. O governante Mor lá, ele meio que explica por que as pessoas não leem esse tipo de coisa, como Shakespeare, ou até mesmo a Bíblia. Eu acho que ele cita também alguma coisa da Bíblia, não, se eu não me engano, o John. Não recordo. Mas eu acho que sim. E quando ele vai para lá e ele é contrastado, e ele questiona as coisas, aí você vê o quão ruim pode ser uma sociedade onde ela é Controlado. controlada, onde ela, tipo assim, é feliz de forma imposta, né? Ela é construída para ser feliz, mas ela não é feliz porque as pessoas realmente são felizes, sabe? Você tem Fica essa dúvida, né? uhum, Exatamente. você tem esse contraste, né, da pessoa criada de uma forma normal, da pessoa criada, condicionada para ser feliz. Então, tem vários momentos no livro onde ele questiona tudo que acontece na cidade. Mas o John, eu não sei. Eu acho que no primeiro momento ele gosta, né? Ele acha interessante, Sim, porque
porque Sim. é uma cidade mais organizada, né? Tem mais oportunidades. Uhum. Ali acha aquilo tudo muito interessante, muito novo. E também a Ele mãe é dele sempre falou para ele sobre a isso. cidade, né? E ela sempre gostou, né? Eu não lembro como Uhum. exatamente ela foi parar lá, Aonde? Na reserva dos nos selvagens? Selvagens. Ah, ela visitou a reserva com um diretor da fábrica de pessoas. Eu esqueci, ele tem um Aham. título, diretor alguma coisa. Então, ele vai com ela lá, igual o Bernard Uhum. vai com a Lenina. Só que Uhum. acontece alguma coisa que o livro não deixa muito explícito, acontece alguma coisa e os dois se perdem lá na Aí ela reserva. E fica aí lá. dá a hora de voltar, ele volta sem ela. E como os relacionamentos pessoais não são É, estimulados, eles assim, nem se preocupam, né? ele Deve ser assim cagou. mesmo. Uhum. Isso. Eu lembro que até o próprio John no começo era tipo um rockstar ali Sim. entre a sociedade, né? Todas as Uhum. mulheres queriam ter alguma coisa com ele, né? Uhum. Aí É no começo ele acha diferente. interessante, e depois ele começa a perceber que não tem profundidade nesses relacionamentos e as pessoas não sabem, né? Uhum. E tem vários momentos assim, tem uma parte que eu acho interessante que contrasta a cabeça dele com a cabeça do pessoal do Mundo Novo, que é quando a Lenina leva ele no cinema. A Lenina leva ele no cinema e tem um filme, tipo assim, pelo que o livro conta, parece que é um filme puramente de ação, cheio de explosão, cheio de coisa, sem história, muito aquela loucura, né? Michael Bay, basicamente. Para quem assistiu Transformers sabe o que eu estou falando. E quando sai do filme, quando sai do cinema, a Lenina adorou o filme, que era um filme assim muito, como é que eu vou dizer, ele era esteticamente bonito, digamos assim, né? Ele era bem feito, bem produzido, digamos assim. Uhum. Só que do ponto de vista de história, de profundidade temática, o filme não Profundidade, tinha nada. Então o John detestou o filme. Ele falou, não, só tem é. explosão, só tem coisa, só tem ação, o filme não foi uma bosta. Ele não usa esse termo, mas é o que ele queria falar. Traduzindo para os dias atuais seria isso. Foi Uhum. uma bosta. E a Lelina, não, como assim? O filme é muito bom, que não sei o que tem, blá, blá, blá. E o que eu fico triste, porque isso já aconteceu comigo. Uma vez eu fui no cinema com a menina ver um filme de ação, ela achou muito bom, eu achei uma bosta. E o filme realmente era ruim. Ele era ruim. Só sentiu o John, né? Uhum. Até o Bernard ele fica com ciúmes, né? Porque a Lenina estava com ele, aí de repente a Lenina começa a ter interesse pelo John, que ele é o diferente da história. Isso, na verdade, a Lenina, ela ficava com ela ficava com outro cara, com outro alfa lá. Inclusive, tem até uma Hum, cena que ela tá conversando com a amiga dela, que é a Fanny, e a Fanny reclama, fala: Nossa, já tá com fulano há muito tempo, não sei o quê, não sei o quê. Aí, tipo, é, eles ficavam, tipo, há é, 2 meses, um negócio assim. Ela falou, nossa, você tá saindo com ele há muito tempo, que não sei muito o quê, tempo. blá, 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 blá. Aí a Lenina fala que ia sair com o Bernard, que é esse protagonista. Aí Uhum. a amiga dela fala, nossa, mas você vai sair com o Bernard? Parece um beta, não sei o quê, ele é todo esquisito. É, Resolve, né, moça? Sabe? pô, Aí quando o John chega, aí ela já quer ficar com ele porque ele é o diferente, né? é o diferente, né? Ele é Aí ela ia diferente. chamar atenção por isso também. Só que acaba que Aham. ele que não fica com ela, por conta de. Ele Enfim, ele meio que ele fica rejeita ela. irritado, né? Tipo assim, Uhum. no primeiro encontro, eu achei a cena até meio, não é que é estranha, mas foi meio bizarro, porque, tipo, quando os dois ficam juntos, a Lenina já tá acostumada com o estilo do Admirável Mundo Novo, né? Então é só virar e falar, ô, vamos, vamos, pronto, daqui a pouco já tá todo mundo sem roupa, já Pronto. fez, foi embora. É, E tipo, e na hora que ela. Só que o John não enxerga relacionamentos assim, né? Porque a criação dele é totalmente diferente. E é engraçado é, porque eles nem beijam, ela já tira a roupa e ele fica puto com ela. Ele fica, né? não, que não é assim, que não sei o quê, blá, blá, blá. Ela acaba ficando com medo dele indo embora. Isso aí, ela fica com medo, né? Isso mesmo. Ela Que ele fica fica um meio. pouco agressivo, né? Sim, fica. E a partir dali ele começa a ficar meio perturbado. Aí depois disso, na cena seguinte, a mãe dele morre. Aí a partir É, dali ele começa a ficar
A perturbado. mãe foi junto também, né? A mãe foi Esqueceu de junto. falar isso. E é verdade, a mãe foi junto e ele fica perturbado a partir E dali. essa parte da morte também foi bem interessante, né? Porque a mãe começou a sentir dor, né? E ela ficava sempre insistindo por soma. Eu acho que ela teve uma overdose de soma, se eu não me engano, antes de morrer. Pode ser, pode ser. É. Eu E sei que ela aí, estava internada, ela morre no como hospital. como as relações não são profundas lá no Admirável Novo, as pessoas não ficam tristes com morte, né? A morte é uma coisa Uhum, natural, eles entendem como uma coisa natural sim. e seguem. Aí tá lá o John chorando em pranto, né? Nervoso, é, todo revoltado, né? E ele se revolta com isso também, se eu não me engano, né? Sim, Com a falta de porque empatia das pessoas. entram crianças, porque Isso aí. ele está no hospital. Ah, e outra coisa também, no Admirável Mundo Novo, as pessoas não envelhecem. Eles não é que não Hum, envelhecem, mas eles têm processos ah, cirúrgicos lá que você nunca tem aparência é. de velho, né? Quando você Uhum. morre, você ainda tem aparência de novo. Só que a mãe do John não envelheceu lá, apesar de ser de lá. Então ela era a única pessoa velha da cidade. Velha, né? E ela Uhum. era discriminada por conta disso, por conta da aparência, né? Enquanto todo mundo parecia novo, ela parecia velha. Aí que o John fica mais irritado ainda. E na hora que ela morre, que ela tá nas últimas, né? Eu acho que ligam para ele quando ela já tá nas últimas ou quando ela já tinha morrido alguma coisa assim, enfim. E ele tá no hospital lá e ele tá se dissolvendo em prantos no leito da mãe e tem mais pessoas naquele lugar, em outras camas, né? E do nada entra uma enfermeira com várias crianças e as crianças ficam brincando com as pessoas, não sabe, naquele coisa. E o John acha isso de um desrespeito muito grande, porque, inclusive no caso da mãe dele, que tinha morrido, né? E as crianças chegam, tipo Uhum. assim, zoando uma pessoa que acabou de morrer. É, Aí ele fica aí fica muito meio, irritado. meio puto lá, dá uns xingos com as crianças lá, com a enfermeira também, enfim, né? É por causa disso que você falou, para eles a morte tanto faz, porque você não cria laço com É, ninguém. Então, é. morreu, morreu. Bora pro Não próximo. tem pai e mãe. Não tem Inclusive problema. xingamento, né? Isso, pai e mãe, a ideia de ter um pai e ter uma mãe é abominada, né? A No ideia do parto, então, nem mundo se fala, é um novo. tabu. É um tabu, Sim, não pode falar. uhum. É verdade, né? Tem até essa palavra meio que proibida, É, né? chamar pai era motivo de zoação, né? Às vezes um ficava Uhum. zoando o outro como pai. Agora, mãe não podia falar, que era justamente Igual pela tem, ideia do tem, a, parto, tem a impureza. cena, sim. Tem a cena quando eles chegam de volta no Admirável Mundo Novo e que o John, ele vê o cara que seria possivelmente o pai dele, né? Inclusive Hum, que é o diretor lá que levou a mulher para a sei. reserva. E ele corre em direção ao cara, Chamando de pai. chamando de pai, querendo abraçar. E aquilo foi no meio da fábrica. Todo mundo começa a zoar o cara, a ponto Desmoraliza. de que o cara pede transferência para outro país, sabe? O É, cara ele fica profundamente afetado com aquilo, né? Então, tipo, é uma sociedade é. que não existe esse tipo de coisa. Ele perdeu a moral, né? Total, total, Com total. o pessoal que ele trabalha, né? Que eram subordinados. Uhum. Uhum. É verdade, a galera é tudo subordinada a ele. É. É uma Mas eu acho sociedade. legal Hum. como tem o shift, né? No começo, o protagonista é o Bernard. Aí Uhum. ele vai para visitar os selvagens, aí volta o John. Aí o John começa a ser o centro, né, do livro. Sim, sim. O Bernard fica de lado. Depois que ele volta, porque eu acho que o intuito é meio que você vê que tem meio que uma escalada de questionamentos, né? No começo eles É. apresentam a sociedade, apresentam um cara que está lá dentro, mas que não concorda com algumas coisas, só que não é levado a Uhum. sério. E depois, meio que do meio do livro para frente, você traz um cara de fora, um corpo É. estranho, coloca ali no meio e deixa a merda acontecer, né? Aí você já não tem mais aquela, digamos assim, aquela crítica da pessoa que está dentro, né? Porque quando você está dentro da E- parada, você critica pontos, né? Então, tem É. muita coisa ali que você acaba concordando, né? Agora você tem uma pessoa que tem uma Inclusive, cabeça totalmente diferente. é, inclusive o Bernard.
ele se sente um centro das atenções também por ter trazido o John, Sim. né? No começo ele ganha uma certa fama, e nessa que ele ganha uma fama, ele começa a se incorporar ao estilo Admirável Mundo Novo mais ainda. Uhum. Porque no começo ele era um pouco mais revoltado, né? Mas Sim, depois que ele verdade. trouxe o John, que ele começou a ganhar fama, ele começa a se normalizar dentro da sociedade, né? Ele deixa os questionamentos dele de lado, né? Porque Isso, mesmo que ele não perceba, né, a vida dele fica mais confortável. Porque agora ninguém vê exatamente. mais que ele é um alfa que parece um Ele, beta, né? isso Ninguém aí. vê isso mais. Agora ele é Ninguém o mais. cara que trouxe o selvagem. Ele Que tem trouxe uma o selvagem. importância na sociedade. No entanto, Uhum. tem uma cena que ele marca uma entrevista para o selvagem e na hora o selvagem resolve não ir, porque não estava afim, né? Só que não Uhum. existe isso no Admirável Mundo Novo, né? Não existe você não É, estar afim, você sempre está afim é. das coisas. E aí o Bernard fica puto, fica não sei o quê. Aí a partir desse momento ele meio que rompe com não nitidamente, mas Então, ele você vê que ele e o John passam a tomar caminhos diferentes, eles quase não se diferente. encontram mais É, depois, só lá no final, que eles se encontram de novo, e mesmo assim é pro pro Bernard falar que ele foi transferido para não sei aonde, para uma outra, acho que é, para a Islândia, alguma coisa assim, alguma isso. coisa do tipo. Agora, o final do livro eu achei muito bizarro. O último capítulo, eu achei ele simplesmente muito estranho, né? Não estranho no É, sentido, eu não julgo que ele destoa do livro, acho que não, mas ele tem uma pegada muito diferente do resto do livro. Tipo assim, ele meio sim, verdade. que muda um pouco a narrativa e até fechar a história. Igual quem já leu o Idiota do Dostoiévski, Hum, não sei se você já leu, mas o idiota não. Idiota, ele tá indo na história, tá indo aqui. Aí na hora que chega no último capítulo, ela faz isso aqui, ó. Sabe, tipo, ela toma um rumo totalmente bizarro, você não espera o final, e o último capítulo do livro te deixa assim, caralho, velho, foi isso que aconteceu mesmo? Você leu o final, tipo, umas três vezes que você não acredita que aquele é o final da história, Uhum. sabe? No Admirável Mundo Novo não é tão assim, não é tão discrepante assim, mas eu achei que ele muda um pouco, né? Ele faz o último capítulo todo focado no Selvagem, o Selvagem tentando se isolar É, isso no aí. Mundo Novo, né? Nesse Mundo Novo ele É, tentando se isolar porque ele não aguentava mais aquela mas ele não sociedade consegue, feliz. porque tem muito paparazzi em volta também, É, né? Tentando persegui-lo. uhum. Ele Aí não consegue ficar solitário. junta os paparazzis tudo de novo, e aí a última cena é ele pendurado pelo pescoço, né? Então É o isso aí. cara. É engraçado que a cena ele não deixa tão claro assim de que ele suicidou, né? Mas ele fala, é um movimento para lá e para cá, Uhum, a para perna dele lá oscilando, né? e Para um para lado e cá. para o outro. É. Aí você já entende, pô, então o cara deve ter pulado e suicidou de falta. Ele não Você, aguentou aquela pressão toda, né? você vê, o cara não aguentou viver numa sociedade que é condicionada a ser feliz o tempo todo, É, sabe? porque Isso é uma daí. felicidade fake. E acho que a Sim, grande mensagem é essa, né? Assim, é normal você ficar triste. claro. Né? Uhum. E aí, até já adiantando, né, dos paralelos com a sociedade que a gente tem hoje em dia, sei que a gente vai falar no final, mas Não, só a gente para não já perder pode o ir falando. raciocínio, né? Uhum. É, acho que até melhor, né? Se a gente vai acabar perdendo o raciocínio. Sim, sim. É, a gente vê muito isso nas mídias sociais, né? Eu sinto que agora tá mudando um Total. pouquinho. Mas, cara, você tem que ser feliz. Tem que Total. ser feliz. Não tem como. Você não pode ser triste. Se ser Uhum. triste, tá errado, tá estranho, tá diferente. Ninguém vai te seguir, É. ninguém vai te curtir. Mas acho que hoje em Uhum. dia a pessoa tá se expondo mais. Eu O tenho visto mais gente O falando. Instagram é baseado nisso. Pelo menos É, era, mas ainda é muito. Porque o que que acontece? O Facebook, eu acho assim, para mim, a rede social que eu mais gostei foi o Orkut. Até hoje. Eu sou old school é, mesmo, o Orkut era foda. saudade. Inclusive, a gente se conheceu lá, né? Foi. No Orkut, há 200 anos atrás. É, nem Enfim, lembro. o Orkut era legal, porque lá todo mundo era, como é que é? Era confiável, como é que era? Aí, É, os você conseguia. statusinhos O status era. era Uhum. confiável, sexy, você tinha fãs, você ganhava depoimentos, enfim. É, ganhava depoimento. O, Era o- muito maneiro. isso, era da hora, você podia baixar discografia de música. O Orkut era top. Enfim, E comunidade. Uhum. comunidades e tal.
Mas o Facebook no começo ele era bom, ele era um bom substituto do Orkut no comecinho. Só que o Uhum. Facebook começou a ficar chato com o tempo, porque ele começou muito um colega meu até chama o Facebook de rede social do textão. Que a galera começou É, a ficar muito chata, a brigar por qualquer motivo, brigar por qualquer não sei coisa. coisa, E é falta de ego, né? Muito grande. sim, Uhum. parece que as pessoas também Exagero. passaram a ficar muito desinibidas na internet. Pessoalmente não sai do quarto, mas na internet move Só. montanhas, né? É. E o Instagram, ele surgiu, não sei se ele surgiu, mas ele ganhou força quando o Facebook estava nessa rixa, Nessa queda. nessa rixa de Engraçado pessoas que é contra pessoas. a mesma pessoa Então, que hum, coordena, né? Então não é acho que na uma época não. competição. No começo Ah, entendi. Ele não. comprou depois, Ele verdade. comprou Ok. depois. O WhatsApp, o Instagram e o Não Facebook eram foi. de empresas diferentes, né? Só que aí Uhum. depois o Zuckerberg foi lá e comprou tudo, né? É, E aí o Instagram surgiu meio que no começo ele fazia um contraste a isso, né? Porque no Instagram só tinha post feliz. Todo mundo era cem exato. por cento feliz no Por Instagram. isso que subiu. Subiu muito Subiu rápido. muito. Inclusive, eu vi até um estudo, isso já tem um tempo, um estudo de, não sei se era, acho que era psicologia, sei lá, que a pessoa afirmava que ter mais do que 300 seguidores no Instagram passava a fazer mal para a saúde, assim, mal para a Olha só. cabeça, porque você só via pessoas em situações felizes e você não, por exemplo, uma pessoa que não faz nada diferente, eu da vida, por exemplo, que vou para a Uhum. USP, volto, fico em casa, não faço nada, não viajo, não coisa, isso em épocas normais, né? Épocas pandêmicas a gente entende, mas em épocas normais, minha vida não era diferente. Eu ia Uhum. para a universidade, voltava, às vezes ia num showzinho, voltava, mas nunca fui muito de tirar foto, então não tenho muito registro das coisas. Então, a pessoa que é assim, normal, entre aspas, vê aquele monte de foto de gente viajando, de gente É, curtindo em festa. Claro que e fica assim, aquilo ali é só um pequeno detalhe da vida da pessoa, mas é só aquilo que você está vendo, claro. né? É, Então, dá a impressão que a vida da pessoa é muito mais feliz que a sua. Então, aí a própria pessoa começa a fazer mal para a pessoa. Isso Mas eu acho que nesse ponto é o contrário, né? Que na verdade se sentir mal também é normal. claro, Você se claro. sentir triste também é normal, você tem que se sentir triste. E no É. Admirável Mundo Novo, você não podia. Uhum. Você tem que estar feliz. Se você está triste, toma o teu soma. Sim, entra na E todos droga. os problemas. Tem até uma frasezinha, né? Um grama de soma, eu não lembro. Tanto tempo de felicidade, nada Ah, a ver. tem alguma coisa assim. No É. entanto, tem quantidades de soma dependendo do problema. É isso aí, verdade. Uhum, Tendo problema, você podia tomar até tanto. uhum. Era, então, na verdade, uma sociedade baseada numa falsidade, né? Sim, Uma sim. coisa fake, não, totalmente fora da naturalidade, né? Mas controlada. É aquilo, né? Era tudo feito para ser daquele jeito, né? É, A felicidade era fabricada, né? Digamos assim, ela exato. não era genuína, né? Ela era É, fabricada. E aí, com isso, você mantinha toda a população do local debaixo das suas ordens sem elas perceberem, né? Até porque você também não dá ordens. Não tem é, ordens no Admirável Mundo Novo. Você condiciona a pessoa desde nova, desde embrião, para depois não ter que uhum, mandar ela fazer nada, porque ela já vai seguir o curso dela. Ela já vai fazer o que você quer que ela faça naturalmente. exato, exato. Né? Muito bom. É bizarro, porque isso, tipo assim, é um jeito de você usar coisas boas, entre aspas, né? Porque, pô, uma festinha de vez em quando é bom, uma relaçãozinha de vez em quando é Sim, boa, né? Mas, tipo assim, só que os governantes, eles usam isso para poder manipular todo mundo, né? é o pão, o circo, né? É o pão e o circo. Uhum. É o pão e o circo. Novamente, qualquer semelhança com a atualidade é mera É, coincidência. era coincidência. Mera coincidência. Não, não tem ninguém que faz isso hoje em dia. Sabe? Não, que isso. Não, ninguém. É, Agora, no 1984, o controle é feito de uma forma diferente, né? De uma é, forma, às vezes, mais brutal. é mais Aí, brutal, exatamente, né? Então, assim, aí, se eu tivesse que decidir se quer morar no Admirável Mundo Novo ou no 1984, lógico que no Admirável Mundo Novo. Eu sei que eu ia estar também controlada, eu ia estar sendo enganada, mas pelo uhum, menos eu ia estar sendo
Não sei, é difícil falar, né? Se está sendo feliz. A questão é que no Porque, Admirável Mundo Novo você não conhece o outro lado. Então, mas para você tá no tudo 84 bem. também não. No 84 também não. Ah, Você não conhece. de fato, É, você não conhece. Mas no é, é, 84 você sabe que sua vida é ruim. não, não sabe. Então, é porque o protagonista é o Winston. Winston. É Winston. É. Ele é o protagonista, É, então é sempre o que ele está pensando, né? No Admirável Mundo Novo, é quase que fosse em primeira pessoa, se não me engano. No Admirável Mundo Novo, ele pega vários personagens, né? Ele vai explicando a uhum, sociedade, aí traz o Bernard, e depois traz a Menina, e depois vai trazendo os selvagens, né? uhum, Ali não, desde o começo ele já está apresentando do ponto de vista de alguém que é contra, né? Que já uhum. tem um desconforto ali em relação à sociedade. Mas, na verdade, mais que no Admirável Mundo Novo, no 84 tem sim um grupo que é contrário. A Tem, Brotherhood, né? A tem Irmandade. uns rebeldezinhos. Isso. Se eles existem de fato ou não, também não fica muito claro. É, Que, já adiantando, né, lá no final, eles deixam claro que eles nunca vão saber, eles nunca vão deixar claro se isso aí existe ou não, se é mais uma maneira de controlar a sociedade, que é sempre bom ter uma oposição. Você fala, ó, existem esses caras aí, eles estão fazendo errado, não pode ser assim. você cria uma oposição, né? Isso, Só para, tipo assim, o próprio governo cria uma oposição só para usar de exemplo. exatamente, para usar de exemplo, ó, que ali tá errado, não é assim que faz, né? Então, no começo do livro, do 84, ele mostra como funciona mais ou menos a sociedade. Aí Então, descreve pra gente aí a sociedade e o e livro. Uhum. todo mundo tem uma tela em casa e em tudo quanto é canto que a pessoa vá. Tem sempre alguém vigiando. Essa tela que está vigiando na casa da pessoa fica olhando o cômodo inteiro. A pessoa não tem luxo em casa, vive uma situação bem básica. E a tela enxerga o que a pessoa faz, tem microfone, então ela também ouve o que a pessoa fala. E ela vai falando coisas ao longo do dia para gravar na cabeça da pessoa, para Uhum. condicioná-la. E também vai passando as notícias. E as notícias normalmente são relacionadas à guerra, que o país dele está triunfando, aí vai falando. Só um parênteses rapidinho. É, essa Uhum. ideia não sei para quem estiver ouvindo e não sabe, o programa Big Brother, ele que Ah, não é. acontece só no Brasil, ele é um programa que foi Uhum. importado, Exatamente. Muito bem colocado. ele é baseado Baseado. na ideia dessas teletelas, né? Porque o cara que controla, o cara, entre aspas, você não sabe se é um cara, que Uhum. controla o mundo em É o Big Brother. 1984 é o Big Brother, é o grande irmão. Isso. Né? O É grande o grande irmão irmão. está te assistindo. Né? Isso, Big is Brother watching is you o watching tempo todo. you o tempo Mas todo. ele fala isso e as pessoas entendem de uma maneira boa, porque as pessoas amam o Big Brother. Sim, eles falam como tipo assim, e watching you no sentido de estar cuidando de vocês, Isso, né? exato. Não A watching, aí de. tem o doublethink, que eles falam Sim. também, que é um pensamento duplicado. Eles querem que seja cuidando, né? Tá ajudando na sociedade. O Uhum. Big Brother é a perfeição, ele é Sim. perfeito. Ele nunca Uhum. morre, ele tá sempre lá. É a visão de uma pessoa. O Winston até pergunta no final, poxa, mas ele existe? Ele fala, existe? Claro que Uhum. existe. Mas ele vai morrer? Lógico que ele não vai morrer. Então é uma figura, uma É entidade, uma né? entidade. Uhum. Isso. Assim como no Então, programa Big Brother, né? Quando sim. eles também estão sempre sendo assistidos por alguém, em ambos os sentidos, assistidos de ter assistente e de estar sendo observados, também estão sendo ouvidos. É, claro que eu não vejo Big Brother há muito tempo, acho que só vi o primeiro, que era novidade, Eu não o vi nem o segundo, primeiro, talvez. porque na Eu achei legal. época eu era novo e, tipo, na época a minha mãe colocava a gente pra cama às 9. E É, aí de quem era fizesse tarde. barulho. É, isso Aí aí. de quem fizesse barulho. Então eu nunca É. vi nenhum. Zero Não, mas não perdeu arrependimentos. muita coisa, não. Não, eu Foi, sei na que verdade, um não. experimento social. O primeiro valeu como experimento social, os outros É, ficou baixaria total. depois é comercial puro. Depois é puro Assim comercial. como E militância. sendo conduzindo, né? Eles conduzem para o que eles querem, assim como na sociedade do Big Brother. Eu Uhum. acho que também, se a pessoa fizer alguma besteira ou falar alguma besteira, tem uma voz que vem e fala, ó, não sei o que, se controla e tal. Eu acho que tem esse controle, ou mandam alguém, né, para fazer algum controle, né, interno. Uhum. Mas enfim, não assisto há muito tempo.
E no Big Brother é assim, né? Então todo mundo tem em casa essa tela que fica falando quase que o dia inteiro coisas e fica venerando o Big Brother, que ele é muito bom, e fala das guerras, como as guerras estão indo bem, e falam sempre de coisas boas, vai aumentar a cota de alimentação, porque todo mundo tem uma cota certinha. As É tudo pessoas têm, racionado. é tudo bem racionado, então eles são totalmente controlados nesse sentido. Eles podem comprar uma coisa ou outra a mais, mas é bem, bem sim. Em geral, eles têm toda a rotina deles planejada e é só seguir aquilo. E as pessoas normalmente não contestam, né? Aquilo é normal para eles, que eles sempre viveram assim. Eles Uhum. não são criados, eles realmente se reproduzem, mas a reprodução é um dever para o partido, né? Porque o Big É, Brother também é dentro de uma ideia de um partido sim. único. Tem que ser aprovado pelo partidão. Isso. Novamente, Primeiro que. qualquer semelhança com a realidade é mera É, coisa. Dá uma digitada no Google e depois países de partidos únicos. Só isso que eu tenho a exato. dizer, Só. por enquanto. Ai, por enquanto. Mas uma coisa que é boa nesse partido, né, que não vale nepotismo. Então, o filho não necessariamente vai para o partido, ele tem que ser selecionado, tem que ver se É, existe perfil para participar desse partido. E quem trabalha nesse partido também são os mais inteligentes, são mais acertados, né? E dentro da sociedade se divide em quatro ministérios principais, são quatro, né? ministérios são quatro. São Ministérios. quatro, e os nomes também são irônicos, né? É o Ministério do Amor, que cuida da guerra. Que é o É o que. Ministério Não, esse é o da do. paz. É o da Paz. Do É o amor é Ministério o da que Paz, que tortura as cuida da pessoas. guerra. O do Amor, que faz a tortura, que é o É. controle, mas óbvio que isso não é tão claro assim, né? Sim, Para ele quem cuida não. meio que do controle É, social, né? O é o controle Ministério social. do Amor. Eles chamam de amor como se fosse, a gente cuida de você, mas por trás disso, tá? Se você fugir da linha, você vai ser torturado. E morto. É, morto não, vaporizado. É, Você que é, some. Isso é outra enfim. coisa que a gente vai falar também. Uhum. É diferente o cara que morre, a gente lembra, né? É, o de lá não. O Depois a de gente lá, comenta e sobre daqui a a pouco eu vou falar vaporização. sobre isso, que é muito Uhum. interessante. Aí tem o Mistério do Plenty, né? Da Da fartura, fartura, que que na verdade é que controla, raciona, que é basicamente o da economia. da economia e que raciona Uhum. coisas de todo mundo. E Uhum. o da guerra, o amor, qual que é? O amor é o da paz, né? O da O da paz. paz é o O da da guerra é o guerra. da paz. É, Isso. e Então, tem já foi os quatro. o Ministério da Verdade, Ah, o da verdade, que é o claro. mais sinistro, que é o Que é o mais da que da é o que censura. é o da censura. Em poucas palavras, é o da censura. Isso. É o E, ministério que reescreve a verdade, que e é muito reescreve a interessante história que para casar com a verdade isso. do partido. Isso para mim foi a coisa mais marcante desse livro, que é onde o Winston trabalha, né? O trabalho dele Sim. é esse. Uhum. Ele recebe, por exemplo, ele cita um exemplo, que falam que o Big Brother falou sim, o Big Brother falou que não ia ter racionamento naquele ano de chocolate, que eles iam ganhar mais chocolate. Aí, de repente, não, vai ter o racionamento. Só que se simplesmente falasse assim para a sociedade, o pessoal ia ficar um pouco revoltado. Então, para evitar a revolta, o que eles fazem? Eles deletam tudo que foi falado antes a Uhum. respeito de é, ah, vai, é, vamos dar a mais, né? Que na verdade agora não vai ser a mais, vai ser uma quantidade menor. E eles reescrevem, além de simplesmente falar que não ia ser a mais, agora eles fingem que esse a menos é a mais. Sim. Uhum. Então, digamos assim, no início do ano eles falam, a gente vai dar 100 gramas agora de chocolate por dia para a pessoa. Aí, não, agora não pode ser mais 100 gramas, vai ser 50 gramas. Então, para não parecer que isso foi uma coisa ruim, eles apagam aquela informação de 100 e falam: caramba, agora vocês vão ganhar 50 gramas de chocolate. Subiu de 30 para 50, sabe? Aí eles inventam os valores. Então, Uhum. assim, e eles impõem como se fosse a verdade, eles tiram tudo, né, para a pessoa não poder questionar. Né? Então, É porque eles somem com a informação antiga e ficam martelando na isso, cabeça da pessoa a nova informação, né? Então ela acredita exatamente. que é aquela famosa frase, né? Uma mentira contada mil Várias vezes vezes se vira torna uma verdade. real. E outra coisa também, para controlar o futuro, você tem que controlar o presente. E para controlar o presente, que é a lógica do partido, você tem que controlar o passado.
Uhum. E você está conseguindo controlar o passado fazendo isso. Sim. Se você Você chega e reescreve o fala, passado, não, você eu reescreve nunca o falei passado. aquilo. É. Né? Atualmente isso é mais difícil da gente fazer, porque está pulverizado. Tem Uhum. várias coisas. Mas aí vem dessa da mentira várias vezes faladas, né? É. Se as fontes que você considera confiáveis te falam que aquilo não era real, você vai acreditar mesmo alguém falando que aquilo existiu. Uhum. Mesmo alguém Igu- apresentando provas, né? Igual uma coisa, eu vou comentar aqui. Eu vi isso em um programa no YouTube que um cara falou. Não vou citar nomes nem nada aqui, não. Vou só dar ideia por alto. Mas todo mundo que estiver ouvindo e for um pouquinho e for espertinho vai saber do que eu estou falando. A gente fala assim para o YouTube não ficar bravo. Então, mas o que que acontece? Há um tempo atrás, pouco tempo atrás, o que saía na televisão era verdade. Porque era a única Uhum. fonte no Era a única Brasil. fonte. Era a única fonte que você tinha. Era a televisão. Então saiu lá no Uhum. jornal A, B ou C, falei que não vou citar nomes. Era automaticamente transformado em verdade. Independente se aquilo fosse ou não. Uhum. Porque o que que acontece? Você pode falar o que você quiser. Não quer dizer que aquilo é Sim, sim. verdade, Ninguém vai né? checar, né? Não tem como Uhum. checar, então você pode falar o que você quiser. Agora, de É. um tempo para cá, pouco tempo para cá, as redes sociais, isso é uma vantagem incontestável. A rede social te permite, a internet no geral, te permite É. inúmeras fontes de busca. Claro que quando você aumenta o número de fontes de busca, aumenta o número de Isso. informações que não são confiáveis, mas aí a É. pessoa que está procurando também tem que ter um pouquinho de bom senso, né? Para saber selecionar as coisas. É. Mas enfim, o fato é, a verdade não é monopólio mais de um simples meio de comunicação. Você consegue Exatamente. checar aquilo, né? O que o Só que o que que eles 1984 fazem? faz é o contrário. Mas o que que eles Ele, fazem atualmente, né? Pode estar lá, mas eles vão dizer que é conspiração, sim, aí vem o entendeu? Ministério da Verdade do mundo atual, É, né? do mundo atual. É. Eles não Porque conseguem não reescrever porque apaga, já que não consegue. Isso. são inúmeras Exatamente. fontes, só que o cara pode taxar, né? Então, É, tipo, só que exatamente. aí eles começam a querer taxar. Aí é É, lá onde não, eles vem. simplesmente apagam. Aí É. fica mais difícil ainda da pessoa ter um raciocínio. Uhum. Tem até uma situação que o Winston, ele olha assim, ele, caramba, eu vou guardar isso aqui, vou guardar, eu tô me arriscando, eu sei que eu tô me arriscando, mas eu vou guardar Uhum. essa foto. Porque eles disseram que esses caras nunca tiveram juntos. Mas Mas e aqui a tinha. foto mostra que eles estiveram juntos. Então eu vou Uhum. guardar, porque a pessoa começa a questionar a própria sanidade mental dela, né? Sim, sim. É, Imagina, você pensa uma coisa, tudo em volta fala o contrário. Você acha que. exatamente. E você tem a prova do que você pensa. É, Só você que tem a tudo prova. em volta fala o contrário. Você destrói a É, cabeça, a sanidade da pessoa desse jeito. é. Aí tem também outra coisa muito interessante, que é no Ministério da Verdade, né? Que eles controlam as palavras, eles criam um novo vocabulário, A nova e nesse língua. a nova língua, né? Como é que tá no inglês? E, new, New language? caraca, não é New Language direito, não, agora fugiu o nome. Eu até tinha anotado, esqueci. Mas enfim, No traduzido tá aí nova língua. New Spoken, eu acho, não lembro, um negócio desses. Uhum. Aí, aí eles simplificam a linguagem para a pessoa não pensar muito, ela fica Uhum. mais simples, ela, por exemplo, palavras antônimas, elas botam não antes, juntam na palavra, para não criar, não precisar ter duas palavras diferentes. Vai ter Uhum. uma só com um não antes e pronto, para Sim. simplificar. Eles não querem que as pessoas raciocinem. E eles Uhum. tiram também palavras que possam associar a posição, porque se a Uhum. palavra não existir, o pensamento não vai existir. Exato. Olha o perigo. Eles falam isso, né? Eles falam isso, que É, tipo, se você controla a fala, você controla a mente. você controla a Se você mente, controla a mente, você exatamente. controla as ações, É. Que eles são né? sempre preocupados com a mente. E é até isso, Uhum. na verdade, nem tanta ação, ele fala que é o que você está na mente. É. Já lá na frente, no momento que, óbvio, né? Bem, a gente está falando do livro todo, então spoiler como um todo, né? Já No metemos um final monte ele de vai ser spoiler do torturado. Admirável Mundo Novo É. aqui, então 84 Claro também que vai rolar. esse cara, assim como o John lá, que
não conseguiu se encaixar, nesse o Winston não se encaixava também, ele lá na frente ele vai ser torturado, né? Era muito difícil você ir contra um sistema como esse, é a grande mensagem do livro, né? Ainda mais quando você está Mas sozinho. aí, exatamente. Uhum. Aí, bem, tem a Brotherhood e tem algumas pessoas que também são contra, né? Ele vai tentando encontrar essas pessoas, né? Antes, Questionando realmente se ele só um tá... comentário, né? Como a gente comentou Uhum. sobre a nova língua, só mais um comentário a respeito da realidade, da atualidade, digamos assim. É, YouTube. comecem a também, Tem uma semelhança aí. mas comecem a prestar atenção nas pessoas que acham que você não pode falar certas coisas, né? Exatamente. No livro, também com base na nova língua, quem pensa ou fala algo que a nova língua não aceita, eles são enquadrados em crimes de pensamento, Crimes de né? E pensamento. Thought crime. E tem a isso, polícia. existe a polícia do pensamento que ela te prende, some com você pelo simples fato de você falar algo que não é permitido, É. que não Não existe é na... ortodoxo, né? Isso, não é ortodoxo. É. Pensem nisso quando vocês Só verem pensa. certas coisas na atualidade. Não só no É. Brasil, fora daqui também. Que a No mundo pessoa inteiro. usa uma palavra, aí só de usar aquela palavra, os outros não querem nem saber, nem contextualizar, já acham que é Uhum. outra coisa e acham que são donos da verdade. Eles criaram o Sim, Ministério da Verdade. Atualmente a gente sim. tem esse ministério O total. Ministério da Verdade existe atualmente. É só mudar o Existe nome de fato. vaporizar por cancelar, É isso que eu ia falar né? agora. A dica que eu ia dar é a Exatamente. palavra cancelamento. Cancelamento. É igual. É a mesma Bem, já que coisa. a gente já está falando disso, né? O vaporizar deles, Uhum. a gente já disse que eles conseguem mudar o passado, né? Sim. Nesse contexto, quando eles veem que a pessoa não se encaixa, eles não simplesmente matam a pessoa, que se matar, a pessoa pode virar um mártir. Uhum. Eles até mais lá na frente, o Brian explicando, na verdade, num livro que o Winston vai ler, eles pensam onde o nazismo e o comunismo falharam. Que era nisso, que sempre tinha, eles torturavam, mas sempre tinha alguém que virava um mártir. Uhum. Ali não, eles somem. Eles apagam todos os registros da pessoa, aquela pessoa nunca existiu, né? Até o É. cara falou, não, vou resistir, vou resistir. Ele, cara, você vai apagar, a pessoa Você não vai vai nem ser saber, apagado. Então, não vai tipo adiantar assim, se fazer isso. é. Como a Não vai Raquel adiantar. comentou ali de nazismo e comunismo, vale a pena citar, comentar a inspiração do George Orwell para escrever esse livro. Só fazer um parênteses rapidinho, porque a palavra nazismo e comunismo não apareceu aqui do nada, né? Uhum. O Orwell, ele lutou na Segunda Guerra É. contra os nazistas, se eu não me engano, pela Espanha. Ele era inglês, mas eu acho que ele lutou Uhum. pela Espanha. Se eu não me, eu não tenho, acho que sim. Tem até um livro dele que fala sobre isso, mas eu não li. Uhum. E então esse livro ele foi escrito depois da Segunda Guerra e ele é uma crítica ferrenha a sistemas totalitários, como o Uhum. sistema nazista, o sistema fascista, o sistema comunista. Inclusive tem muitos trechos que remetem a coisas que aconteceram na União Soviética sobre o regime do Stalin. O, Uhum. a reescrever a história é uma das coisas. Aham. É uma Stalin dessas fazia coisas, isso. né? Ele tentou Aham. apagar a existência de Trotsky da história da União Soviética, só que o Trotsky É. fugiu, né? Então, tipo assim, acabou que... Ele foi morto depois, mas enfim. É. E também, só deixar uma outra coisa aqui também, vale a pena a leitura do livro da Revolução dos Bichos para entender como é o início desse tipo de sociedade. A Revolução dos Bichos Sim, é uma é fábula, mas verdade. funciona muito Como o início, né? como um prólogo para 1984. Né? Então E fica aí a dica. a sentença principal desse livro é todos somos iguais, mas uns são mais iguais que Uns são outros, mais né? iguais que o outro. Isso é Novamente, fantástico. É. qualquer semelhança com a Semelhança, realidade é sim. mera coincidência. Vou deixar só uma diquinha aqui, foro privilegiado. Muito bem, continua. Exatamente, né? Mas Uhum. aí, voltando, né? Uhum. Aí, outra coisa interessante também, eles tinham uma coisa chamada 2 minutes hate, né? Que é o ódio em 2 minutos. Então, era um Ah, é momento que verdade, momento de ódio. colocavam um momento de ódio, eles botavam algumas pessoas no quarto e começavam a passar imagens de outras pessoas que fizeram
os dos inimigos deles, né? Os Uhum. outros países são inimigos, e aí todo mundo tem que ficar gritando para a tela com muito ódio, todo mundo gritando, todo Eu mundo acho que tem muito uma irritado. cena que acontece isso em praça pública também, não tem? Com um monte de Também, gente? também. Isso. Tem, Em né? praça pública eles também fazem isso. Uhum. E eles colocam cartazes dos inimigos também, para a pessoa sempre estar lembrando, ter um ódio, né, dessas pessoas. E no Uhum. final desse 2 minutos de ódio, aparece o Big Brother, lógico, né, que é a Sim. salvação deles. Ah, que Uhum. bom que a gente tem o Big Brother para estar aqui para ajudar a gente, né? É. É, e nesse sentido, né, que a pessoa tem que estar em constante ódio, ele tem que ter ódio. Então, por isso, algumas coisas eles não podem fazer para relaxar. Então, justamente a ideia do relacionamento, eles são contra, eles querem só que exista o pai e a mãe que gere a criança para o partido, para ser uma fonte de trabalho do partido. Uhum. Mas eles não podem ter um momento para relaxar, porque senão eles iam ficar com menos ódio. E nessa que Sim. fica com menos ódio, eles veem menos motivo em entender, né, esses conflitos e gostar do Big Brother. Uhum. Então, é mais uma maneira de controlar também, né? Essa forma também de manter as pessoas em estresse Medo e ódio, constante, estresse constante. de estresse constante, também é feita pelo fato de que qualquer pessoa está te vigiando, né? É, Ele tem exato. não só as câmeras As das pessoas. teletelas e, sei lá, na rua, mas também as pessoas. Tipo assim, qualquer pessoa pode te denunciar a qualquer momento. Inclusive, os filhos das pessoas, Os quando filhos. crianças, são ensinados na escola a dedurar os pais caso algum Uhum. tipo de comportamento Inadequado, né? Não ortodoxo. inadequado é Uhum. percebido por elas. Inclusive, no final do livro, quando o Winston tá preso, ele encontra um amigo de trabalho que Isso. foi O pai. dedurado pela Era o pai. filha, É. foi dedurado por Uhum. uma criança de tipo 6 anos. E ele não tá bravo com a criança, tipo assim, ele tá, É, não, ela fez o que ela tinha ela que fez o ser feito. certo. Tipo assim, você vai Eu que fiz uma coisa morrer. errada. É, o cara, tipo assim, É. eu que errei e tal, que bom Ah, que ele minha escreveu filha. Deus. Ele escreveu Deus, eu acho. Foi, eu não Foi lembro isso, o se eu não me pecado do engano. cara. Eu acho que era isso. Uhum. Que ele falou, cara, ele estava escrevendo, eu tinha que escrever, não tinha como eu não colocava Deus ou alguma outra coisa que eu não lembro. Aí, não, era a única palavra que veio à minha cabeça e cabia muito bem naquela sentença. Mas eu estava Uhum. errada, eu não podia ter feito isso. É, não podia. É, Resultado vai ser vaporizado. vai ser vaporizado. Tem até uma situação muito interessante, quando ele está conversando com um amigo dele, que trabalha nessa New Spoken, né, nessa nova língua, Uhum. e o amigo dele está explicando tudo para ele do fundamento da nova língua, por que que tem que ser assim, por que que eles estão simplificando, que é para a pessoa não raciocinar, que é Uhum. para evitar as palavras que são contrárias. Aí o Winston fica pensando, cara, isso aí vai ser vaporizado. Uhum. Não porque ele não é ortodoxo, mas porque ele tá, primeiro que ele Ele tá falando muita sabe coisa que ele não demais. devia estar falando, e ele sabe demais. É. Quem sabe demais e se expõe demais também é vaporizado. E passa a Uhum. ser uma ameaça, né? Sim. É. Mas aí, continuando, né? Assim como no Admirável Mundo Novo tem um relacionamentozinho, claro que aí também tem que ter, né? Júlia. Para melhorar, que seria, melhorar não, mas deixar a história um pouco mais interessante. Aí a Júlia, uma menina que ele se interessou. Inclusive, ele era casado, né? Eu não sei se tinha separado, acho que ele... Não fica muito Ah, bem claro o que eu não lembro aconteceu. desse detalhe. Ele era casado, mas ele reclamava da esposa dele que ele não tinha prazer nenhum com ela, ele queria ter algum prazer com ela, mas ela era muito cabeça dura porque ela era parte da sociedade, né? Uhum. Que ela sabia, ela não, tinha que ter relação com ele para ter filho, para ir para o partido. Ela era muito mente fechada nisso, né? Então ele se incomodava com ela, ele não gostava dela. Não lembro como que aconteceu de eles se separarem e tal, mas aí ele encontra a Júlia, né? Só que, de novo, não pode ter relacionamento. Então, é, a maneira que ele passou a ter um interesse nela, né? Ou melhor, que ele percebeu que estava tendo um interesse mútuo, foi o momento que ela estava passando por ele e ela deixou cair um papelzinho. Ah, ele pega o papel e tem escrito I love you, eu te amo. Uhum. Aí ele, pô, então tem alguma coisa aí, né? Ou ela tá de sacanagem comigo, Ou ou não. realmente ela, ou não, ou de repente ela pensa que nem eu, né? Então vou tentar me aproximar dela.
Mas esse processo de aproximação é complexo, você tem que ter muito cuidado, você está sempre sendo vigiado, É. né? Aí ele fala, né, eles na cantina, e no almoço, e diversas vezes ele tentando ir até ela, mas ele não podia, por exemplo, se tivesse um lugar vago em outro lugar, ele tem que ir nesse outro lugar, ele não podia sentar com ela. Uhum. Aí ele dá uma maneira de sentar com ela e eles ficam falando assim, sem se olhar, baixinho e quase sem mexer a boca, né? Aí eles marcam um local de se encontrar, primeiro numa multidão, para eles poderem tentar falar melhor. Aí marca o horário e o local. Aí eles vão nessa multidão, tá tendo aquelas coisas lá de ódio e Do tal, ódio. Uhum. do ódio. E aí ela fala com ele, ó, tô aqui do teu lado, eles até no momento ficam um pouco de mãos dadas, né, porque tava uma confusão, ninguém conseguiria perceber mesmo. E ela explica, ó, você vai para tal lugar, tal, 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 e a gente se encontra lá, porque lá é um local mais aberto, tem natureza e dificilmente vai ter alguma vigilância. Aí tá, ele vai lá e de fato eles conseguem se encontrar, e é a primeira vez que eles têm uma conversa um pouco mais aberta e eles se relacionam lá, né? Uhum. Aí depois disso eles ficam marcando de se encontrar sempre nesse estilo, né, de escondido. É, ele sempre tem que fazer É, alguns esquemas, tipo, chega um, depois o outro, aí um vai é, embora antes do outro, para não, quando eles passarem áreas isso, que são exatamente. observadas, eles não estarem juntos. Não estarem juntos, também não ser sempre o mesmo local. Uhum. Ah, nesse contexto também é importante falar das proles, né, que eles chamam, que também é uma sociedade marginalizada, né, como se fossem os savages, mas Hum. eles moram num local sem muita estrutura, né, então não dá a entender o quanto até que ponto eles são controlados, mas eles são afastados, são totalmente Uhum. afastados, não interagem tanto com o resto que é controlado pela sociedade. Aham. E às vezes ele ia lá, era permitido, mas era visto como uma coisa estranha. Que Uhum. tinha algumas coisas que você só comprava nesses locais, então por isso era permitido. E lá que ele começou a ter com contatos com coisas antigas, né? Até é importante falar, ele comprou no começo um diário, Ah, que a é pessoa não verdade. pode ter um diário. E ele comprou um Uhum. lápis, que ela não pode escrever. Verdade. Eles não Ele eram nem, eles nem arrumava. eram, Pode e eles falar. nem eram acostumados a escrever, eles falavam. Aí tinha uma maquininha que fazia speech to text, né? Uhum. Enquanto a pessoa falava, a máquina gerava ali as informações em texto, né? Ele até Mas ele conta gostava de. no começo do livro que ele demorou a achar um cantinho na casa que a câmera Isso, da teletela não exatamente, pegava não pegasse o diário, para ele conseguir escrever. escrever. Exatamente. Uhum. Aí ele comprou esse diáriozinho nesse local, né? E numa dessas vezes que ele estava nesse no local, que ele dizia que a esperança vinha dessas proles, que não estavam tão associadas à sociedade, que ele esbarrou também na Júlia, né? Esbarrou não, ele viu a Júlia lá, por isso que ele começou a pensar que a Júlia podia ter alguma coisa. E aí depois Uhum. disso que a Júlia jogou o papel para ele de I love you. Mas aí eles conseguem encontrar, eu não lembro exatamente como, mas um cantinho, um quartinho, né, Ah, no sim. meio desse local, em que eles combinam de ficar indo lá sempre, passar um tempo juntos. Aí ela leva café, né, e assim, café bom, e Uhum. ela leva chocolate, e algumas comidas também que só tinha no partido. E ele, caramba, como é que você conseguiu arranjar essas coisas, né? E é até interessante na parte do café, ela fecha tudo, porque ela fala, se o cheiro sair, alguém pode Uhum. denunciar, né? Aham. E eles se sentem seguros nesse quarto, né? Eles olham, não tem tela nenhuma aqui, né? Ótimo, então a gente pode ser mais livre aqui. E aí ele pergunta, né, por que que ela era revoltada, se ela já tinha feito isso mais vezes, ela já fez esses encontros outras vezes, que a revolta dela, na verdade, era esses relacionamentos que ela tinha com as outras pessoas, porque não podia ter relacionamento. A maneira dela se revoltar era tendo esses contatos mais Relacionando. carnais, Uhum. e se relacionando. Tem até uma parte que ela leva maquiagem, ela se maquia tudo para ele, porque não pode ter maquiagem, né? A pessoa não pode se maquiar, que aí maquiagem é associado também a relacionamento. E tudo lá é feito em conjunto, né? Eles estimulam atividades em conjunto para não ter o próprio indivíduo. Aham. Então ela dizia que ela se mascarava dessa maneira. Ela sabe, sempre foi muito bem nas minhas atividades em conjunto, então eu fujo dessa maneira. Aí, assim, eles conversavam, ó, a gente sabe que a gente está se expondo ao risco aqui, a gente está tentando o máximo, mas pode ser que alguma coisa, eventualmente alguma coisa aconteça. Uhum. Aí eles continuam, né, nessas periodicidades de se encontrar.
E nesse contexto também tem um outro cara que ele achava assim que fazia parte dessa irmandade, né? Que também pensava que nem ele, o O'Brien. Tanto que ele cita ele no diário. Ele, cara, eu acho que aquele cara ali, ele Ah, o Brian acho que trabalhava com tem. ele também, não era? Ele não trabalhava diretamente, mas ele encontrava às vezes, nunca tinha conversado, mas ele falava pelos olhares, pela maneira Ah, que tá. parecia que ele estava tentando passar alguma mensagem para ele. Uhum. Aí tem um dia que eles se encontram e o O'Brien fala para ele: Ah, eu vi aqui que você tem escrito muito bem, né, na Newspeak, na New Language, não lembro. E aí eu tenho um livro da nova que está saindo, você passa lá em casa, e aí eu te dou esse livro. Ele, ok. Aí ele, caramba, eu consegui interpretar isso, na verdade ele não quer me dar o livro, ele quer falar alguma coisa sobre a Brotherhood. Uhum. Então ele decide com a Júlia de ir na casa dele. Ah, Aí é eles vão verdade. lá e aí ele vai, aí ele desliga a TV, ele consegue desligar. Ele falou, ó, os membros do partido conseguem, têm direito a desligar a TV por meia hora, mais que isso já começa a ficar estranho. Uhum. Então entra aqui, entra vocês dois, não, realmente, a gente tem um pensamento diferente, existe o Brotherhood, existia essa outra figura do Goldsmith ou Goldstein, Goldsmith. não lembro, Goldsmith. Goldsmith, Uhum. isso, né, que era é um inimigo do da Big Brother, né, que na verdade ele era contra aquela sociedade, então existia, e tem esse livro do Goldsmith, que eu vou te passar, mas você tem que encontrar tal pessoa em tal hora, e é interessante que você leia esse livro. Mas assim, eu vou te perguntar agora, se você quer de fato fazer parte da Brotherhood, você não vai saber quem é da Brotherhood, você não vai ter um contato íntimo com ninguém. Então tem uma série de perguntas que eu vou fazer aqui. Você mataria por isso? Você estupraria por isso? Você trairia alguém por isso? Tal, tal, tal. Fala uma série de coisas muito Extremos, né? intensas ali, né? Extremas. E ele falou, não, Uhum. sim, assim, pela Brotherhood eu faria. Até no final, acho que abandonaria a Júlia por isso. Aí nessa que eles ficam meio assim, não, não sei, Nessa que ele dá calma. pra trás. Eu falo, não, aí É, também. Uhum. aí o Brian, tá, beleza. Aí ele pede pra Júlia sair, ele falou, agora vai sair a Júlia primeiro. É, Aí ele acho que até dá alguma coisa pra eles, uma bebida, um vinho, não lembro. E depois no final ele dá um tabletzinho pra sair o gosto, né, pra não parecer, Uhum. pra ficar claro. E aí pro Winston ele diz de novo, né, enfatiza a questão da necessidade da leitura do livro. Não pra Júlia, ele falou pra ele ler. Aí beleza, aí ele diz, ó, talvez a gente não vá se encontrar mais aqui. Então, essa é a vida que você está escolhendo, essa posição é assim, é arriscado. Aí não, beleza. Aí ele sai, aí ele vai no tal lugar, e ele consegue pegar o livro do, do Goldsmith e ele leva para aquele quartinho lá com a Júlia. Uhum. Mas ele começa ali antes. E o livro aponta justamente as principais finalidades do tipo de controle que o partido faz, né? Sim. Aí a parte mais interessante é quando ele fala da guerra. Por que está em constante guerra, né? Aí ele fala o que era a guerra antigamente. As guerras antigamente eram mais territoriais, de poder, né, de pontos de vista diferentes, mas era territorial e econômica. Uhum. Atualmente não. Eles até dividem Euroásia, não lembro, mas eram quatro, Eram três, Eurásia era Eurásia, Letásia e Oceânia. e Oceânia, isso, moram em Eles moram Oceânia. em Oceânia. Eles moram em Oceânia, e aí é até engraçado falar, hoje a Oceânia está em guerra com a Eurásia, e a Eurásia sempre foi inimiga da Oceânia. Aí ele fala, pô, não foi, ali era o outro país que estava em guerra com a Uhum. gente. Como assim? Não, estava escrito lá no registro. Aí do nada eles mudam e estão Aí eles guerreando com o mudam, outro. Uhum. mas estão guerrando com o outro. Uhum. Então, a guerra atual não é igual à guerra antiga, que era por poder ou por economia. A guerra atual é por massa de manobra, né? Por quantidades de pessoas que vão trabalhar, que estão trabalhando, e também para ter um estado constante de guerra, para as pessoas estarem constantemente com ódio.
Uhum. para focar naquilo. E que, na verdade, os E três também países para têm e também para desvio de atenção também, né? de Você atenção, faz a galera exatamente. focar no inimigo externo e eles esquecem do inimigo interno, Esquece que né? eu tá dentro, É. exatamente. E o inimigo externo é exatamente igual ao teu inimigo, tua situação atual, né? Eles dizem Uhum. isso. Os outros países têm essa mesma ideologia de totalitária, meu Deus, Totalitário. totalitária, né? Uhum. Isso. E, então, não faz sentido, vou guerrear porque ele tem um pensamento diferente. Não, era o mesmo pensamento que o teu, entendeu? Aham. Só para estar em estado constante de guerra. Aí ele fala de outras coisas também, né? Da, do doublethink, né? Que uma coisa é e não é ao mesmo tempo, né? Mas a pessoa fica tão confusa que, na verdade, o partido está falando que aquilo é, então você nem pensa em contradizer, né? Uhum. Isso também fica claro no próximo passo, né? Na história, né? Que aí, vamos lá, ele tá com o livro lá na Júlia, né? E ele falando pra Júlia do que tá escrito no livro. Caramba, olha que interessante que tá aqui, realmente o que tá falando faz sentido. E ela não tá dando muita atenção pra ele. Ele, tá, não tá, vai falando É aí. verdade, ela também que É, cagando pro livro. porque a revolta dela é É física, não diferente, é? não é a mesma revolta É dele. carnal. A Uhum. dele não, é lógica. Ele, caramba, eu não queria que fosse assim, né? Essa sociedade tá errada. E aí ele tá lendo o livro pra ela e falando, aí eles dormem, ele acorda de novo, lendo o livro e explicando. E aí, de repente, ele fala, eu acho que, tipo, de fato, a gente já tá morto, né? A sociedade já tá morta, a gente já tá morto então, porque não existe mais uma humanidade nisso. Aí ele Uhum. fala, a gente já tá morto. Aí, de repente, ele ouve, vocês já estão mortos. Aí, caceta, de onde vem essa voz? Que é a voz exatamente a voz que vinha da tela, né? Uhum. Aí eles olham para um quadro. E aí eles pensam, estava atrás do quadro É, o tinha tempo uma tela todo. E atrás aí do quadro. a voz fala, estava atrás do quadro o tempo todo. Ou Uhum. seja, eles achavam que eles estavam seguros lá, mas obviamente eles não estavam seguros. Uhum. E aí entra a Todd Police e pega os É, dois, pega né? os E dois. levam para um lugar que eles não sabem onde é, que aí possivelmente é no Ministério É o da Verdade, Ministério do do amor, Amor. É do o amor, que Ministério aí do é onde Amor. tem as torturas, e eles começam a Uhum. ser torturados, obviamente. E a intenção da tortura não é simples, não é matar a pessoa necessariamente, mas é fazer com que ela mude o pensamento dela, né? Eles Uhum. querem que uma fonte de trabalho, então eles não querem matar aquela pessoa, aquele indivíduo, mas eles tiram todas essas ideias, fazem uma lavagem cerebral para a pessoa passar a entender o sistema deles, né? E seguir o É. sistema. E quem tá lá para torturar o Whistler? O O'Brien, É o Brian. obviamente. Uhum. O próprio, né? E no início ele vai achando ainda que o Brian é uma pessoa boa. Não, pode estar aqui comigo, mas não, deve ser para fingir, sim, não Uhum. sei. E aí com o tempo ele vai pensando que não, que ele de fato era uma thought É, police, sim. né? E ele vai torturando, ele vai aumentando a intensidade da dor e vai fazendo vai tentando mostrar para ele que aquelas ideias dele não fazem sentido. É até Ele, interessante, né? Ele ele vai mostra assim, quebrando ele vai o cara quebrando o Winston por dentro também, né? ele vai tirando a humanidade dele, né? É. Aí ele fala, ó, quantos dedos tem aqui? Aí assim, são quatro. Aí ele, dor. Aí bota lá, aumenta a intensidade de dor. Uhum. Quantos dedos tem aqui? Quatro, de novo. Aí ele, não são quatro, são cinco. Quantos dedos tem aqui? Quatro, cara, não tem como ser quatro. Aí É. ele vai torturando, né? E Uhum. por várias vezes, né, que essas sessões são constantes, né? Acaba ali aquele momento, ele vai no outro dia, puxa de novo a pessoa. E aí ele fica insistindo até ele entender que ó, não é para ser quatro, é para ser cinco, porque é o que o partido está falando. Você não entende, né? Não é que a coisa vai ser sempre quatro, a coisa nem sempre vai ser lógica. Se o partido quiser que vai ser cinco, vai ser. É o É. double think. Ele pode ser quatro, mas ele pode ser cinco, Não né? é o que você vê, é o Não que eu é o que o falo partido que fala. é. Tem até É, uma famosa, tem uma frase famosa, eu não sei quem foi que falou essa frase, mas é o seguinte, a frase é o seguinte, você vai acreditar nos seus olhos ou no que eu tô te falando? olha que legal. E É isso aí. a ideia, né, dessa última parte do livro é isso, tipo, não é para as pessoas acreditarem no que elas estão vendo, é para elas Isso acreditarem é. no que o partido está falando.
Isso. E ele insiste que o Winston que é maluco. Ele Uhum. falou, ó, você tinha um diário, você me confere que você tinha um diário? Tinha. Você confere que você está escrevendo isso? Sim. Mas você confere que isso daí tá errado? No começo ele falou, não. Aí ele vai Uhum. lá, dor. É. Olha lá, até ele entender, não, isso aqui tá errado. Então, por exemplo, você tinha uma foto com os dois caras se encontrando na América, sendo que a gente falou que eles nunca se encontraram. Eles se encontraram? Sim, a foto. Aí dor. Uhum. Aí, com o tempo, ele começa até a duvidar, né? Você vai vendo o processo da pessoa, isso que eu achei interessante na parte final, da mudança de ideia. Ele tá meio assim, desacordado, né? Aí ele vê o 4 do Brian, só que ele começa a ver o 5. Ele enxerga 5. Tem um momento que ele enxerga 5. Ele, 5. Tô vendo 5, não são 4. Uhum. Então aquele negócio tá tão fixo na cabeça que ele enxerga, por mais absurdo que seja, ele vê Uhum. aquilo, né? Então ele vai transformando a pessoa, a cabeça da pessoa, né? Até o próprio Brian falou que tem os estágios, né? Tem o entendimento, o último é o aceite, eram 3 estágios. Eu sei que no último momento você vai aceitar aquela informação. Tem uma que você entende e a primeira eu não lembro. É, eu também não. Esse É, detalhe, não. É quase uma síndrome é, de Estocolmo. não deixa de Nem ser também. tanto, não é tanto, mas tipo assim, é Tanto que uma no ideia. final ele continua achando que tem esperança no O'Brien, né? Mas ele vai vendo que É. não era o que ele estava achando, né? Uhum. Tanto que tem um momento que ele vai falando, ele, não, cara, vocês estão tirando a humanidade da pessoa fazendo isso, vocês fazem tá errado. Ele, por que a gente tá fazendo tá errado? Não tá errado. Aí ele, não. Aí ele, você se acha superior porque você tá pensando dessa maneira, de que você tem a humanidade? Ele, sim. Aí ele, Aí ele tira todas as roupas dele. Ele, olha como você tá horroroso. Você tá todo machucado, você é um nada, você é não vou falar palavrão aqui, mas Um bosta. é um bosta. Você não é nada e tal. Aí ele começa a ficar realmente meio triste, né, e tal. Aí quando tá chegando no final, ele fala, ó, agora o momento final é, ah, é, é ele amar o Big Brother. Aí ele, você ama o Big Brother? Não, eu odeio o Big Brother. Aí ele, tá, então realmente não tá pronto ainda, né? Aí ele até Uhum. pergunta ele, tá, pode me fazer perguntas também? Tem uma situação que ele pergunta pro Brian como que tá a Júlia. Aí ele vê Ah, que ainda tem um laço emocional. Ele até diz, o teu lado racional já tá quase preparado, mas o teu lado emocional ainda não. Então você tem que amar só o Big Brother, você não pode amar outras pessoas. uhum. Aí ele continua perguntando da Júlia, ele diz que a Júlia traiu ele e tal, mas que ela entregou tudo desde o começo. Ele fala, eu também entreguei, mas eu não a traí. Aí ele falou, realmente você não a traiu. Por quê? Que ele continua amando ela. Uhum. Aí o último momento para ele fazer ele gostar do Big Brother é levar para sala 101, que eles sempre ouviam falar nessa sala, mas eles nunca, porra, nunca souberam o que que é, né? Ele, né? Uhum. Mas eles sabiam que não era uma coisa boa. Mas é o momento em que é a tortura mais extrema, que é aquilo que a pessoa mais tem medo. E no caso ali, ele usa um instrumento de tortura com ratos. E ele tinha Uhum. muito medo de ratos. E aí ele vai botando o rato cada vez mais e ele tranca ele com o rato dentro. E aí o cara fica falando, ele, caramba, Winston, eu tenho que falar alguma coisa que eu sei que eles vão querer ouvir, né? Aí ele fala, tá bom, não gosto mais da Júlia, não faz isso comigo, faz isso com ela, não tô nem aí para que ela sentir. Bota rato pra ela, mas não bota pra mim, Uhum. né? Porque aí nesse momento você sente que a pessoa não tem mais amor. É. Se a pessoa tem emoção, né, ainda tem um laço, ela não vai querer o mal pra outra. Ela vai se Uhum. sacrificar em detrimento da outra. Né? Então ele vai pensar, melhor eu do que ela. Mas quando ele fala não faz isso com ela, não faz comigo, que ele começa a ver que tem alguma salvação, né? Mas ainda assim ele mantém lá na tortura. E aí vai já pro último capítulo, que é como se ele já tivesse solto. Ele até volta a encontrar a Júlia, mas você vê que é uma coisa agora muito mais superficial. Uhum. Eles até continuam se falando, mas assim, aceitam continuar se vendo, mas não tem mais aquele laço. Aham. E aí ele até conclui no final. Pronto, e agora eu tô amando o Big Brother. É. Eu Então é o tive, processo. quando eu li o livro, eu até tive uma impressão de que o último capítulo onde ele encontra com ela era, na verdade, um sonho dele.
Pode ser, que ele ainda estava pode preso, ser. mas É, ele pode ser sonhou com. também. Eu tive essa ideia, essa impressão de que É, aquilo era ele sonhou com aquilo, sabe? Ele ainda estava que fudido e realmente, preso. que um pouco antes disso ele tem algumas alucinações de que ele tá vendo ela, É. eu acho que é antes dele ir para essa sala. Se eu não me engano, um pouco depois, mas é assim, eu tô a vendo aqui, aí ele começa a chamar o nome dela, que ainda tá com emoção, né? Uhum. E quando você tá em dor, assim, é sempre o aspecto emocional que vem primeiro. Sim. Mas nesse final é que eu fiquei em dúvida realmente se era um sonho ou se de fato teve esse encontro, é verdade. É. Mas Acho que dá para ter as duas as interpretações duas funcionam. interpretações, As duas verdade. encaixam. Uma é que ele foi solto, porque passou o processo dele, Uhum. agora ele foi manipulado, consertado. É. E outra não, outra é que ele não conseguiu ser consertado e quando não consegue consertar, não tem jeito, de vaporizar a pessoa, né? Uhum. Aí, tipo assim, ele já estava numa situação tão bizarra que ele sonhava com aquilo que gostava, né? Então, ele meio que sonhava com ela, É, só que ao mesmo tempo a sanidade dele já estava bem destruída, que nem no sonho funcionava mais. nem Tipo funcionava assim, nem exatamente. no Até sonho no sonho, ele se que relacionava mais. é aquela na situação mais íntima, mais verdadeira que a gente tem com nós mesmos, né? É, Nem nessa situação ele nem tinha mais ali. essa relação íntimo. Por isso, pode ser, acho que faz sentido, até melhor. Porque se ali ele tá vendo, e é nesse momento que ele fala, agora eu tô amando o Big Brother, É, então. agora já era mesmo, porque Porque tipo, ali nem no ele sonho percebeu rola. que é, é isso Uhum. aí. Uhum. É um livro doido, um livro pesado. Pesado É, sim, né? Não os pesado de dois, né? cenas pesadas, né? Mas Também, né? Porque tem também, tortura no final. Ele é mais pesado é, que o Brave New World nesse sentido. sim, graficamente sim. É, É, mas eu falo isso. assim, o que eu acho pesado dos dois, agora a gente fazendo um paralelo entre os dois, comparando, Uhum, é, é de fato o meio onde as pessoas, os personagens estão inseridos, né? O uhum. que um grupo de poucas pessoas que detém o poder de algum lugar consegue fazer com É toda capaz de uma fazer, né? massa de uma população e de formas diferentes, não necessariamente prendendo, torturando, às vezes Uhum. simplesmente entupindo ela Torturando de mentalmente. prazeres, né? É, isso aí. Né? É privando de liberdade, né? Sim, em ambos os casos você tem privações de liberdade, né? Só que É, em um caso é aquele esquema, né? Eu te tomo sua liberdade, mas eu te faço feliz. te faz feliz, é uma troca, né? É, aí você vê aí vem aquilo, né? O que que a pessoa prefere? Ela prefere ser livre ou ser feliz, É, né? mas Sendo em que nenhum dos dois casos eles sabem que eles são controlados, né? Só uma pessoa ou outra que sim, descobre. sim. Tem, é porque é aquilo, né? Se você está inserido naquilo o tempo todo, você não conhece nada diferente, você acha que aquilo é normal, né? Exato. Aquilo é normal. Você acha que aquilo é normal. Só que esses livros também, eles são interessantes porque te convidam a pensar sobre isso, né? Uhum. Eles convidam a te pensar sobre esse tolimento de liberdade, né? Claro Sim. que a gente não vai cair numa sociedade dessa do nada, mas existem Uhum. passos, né? No entanto, no caso do 1984, se eu bem me lembro, quando está mostrando trechos do livro do Goldsmith, tem muito disso, né? Tipo Uhum. Ele explica, é ele verdade. explica, porque como ele explica o porquê das coisas, ele explica a origem delas também, né? Tipo, como a É, gente chegou na sociedade que tá assim, tipo assim, como a gente chegou nessa sociedade? Ele explica é. os passos e porquê de cada passo, né? E o que cada um falhou também, né? Tanto que ele fala muito do nazismo e do comunismo, né? Não só nessa Uhum, parte de tortura como Marte, né? No caso, ele não é mais tortura, e de guerra, do porquê das guerras. uhum, Mas eles citam uns outros contextos também. sim. O 1984, ele tem uma parada engraçada porque ele é meio que como dizia os Mamonas, ele é meio que uma faca de dois legumes, né? Porque você lê, você tem duas ideias. Ao mesmo tempo que você vira e fala, pô, eu sei identificar o surgimento da sociedade desse tipo, vou lutar contra.
Do mesmo jeito, Uhum. você pode pensar, olha só, agora eu sei impor uma sociedade desse tipo, É sabe? isso aí. Então, Boa ideia. dependendo da intenção de quem lê, né, você pode... Uhum. Se claro que não foi a intenção do George Orwell dar uma receita de como criar uma sociedade totalitária, né? Uhum. Muito pelo contrário, ele quer mostrar como é que ela funciona para a pessoa se opor, né? Mas... É, mas de fato a gente já viu um pouco das duas já em andamento, né? Isso que preocupa. Ah, não, hoje em dia você tem É, um... Claro que não na intensidade que é apresentada no livro, né? Ainda, é, mas você vê elementos de ambos os lados, tanto de é, 1984 quanto do Admirável Mundo Novo, na é. sociedade atual. Então, tipo, o que faz dos autores meio que dois profetas. É, ou eu acho que muito sim. ou muito bons do ponto de vista de ciência social. É, os dois são contra estados totalitários, né? Mas Uhum, eu acho que no Admirável Mundo Novo ele mostra um pouco o lado negativo do capitalismo, né? Com o consumismo exacerbado. uhum, E o 1984 falou o contrário, do lado negativo do comunismo. E lá todo mundo tem o que precisa, é, do mas em controle total, compensação né? tem que ser controlado. É. E claro, os que estão mais acima na sociedade são do partido, eles têm condições melhores também. Uhum. E que se não fosse controlado, acho que eles até falam isso, não teria como ter essa sociedade. Ah, não, não tem como, não tem como. Ah, tem até a parte interessante, né? Que ele fala que a sociedade normalmente é dividida em três. Que é quem está no topo, quem está no meio e quem está lá embaixo, né? Dos mais pobres. Uhum, O que está no topo e no meio ficam sempre trocando, né? É, ora um está no poder, depois o outro que está no meio vai lá para cima, porque o que está no poder falha. Que é bem o uhum. que a gente vê, né, nas nossas sociedades atuais, né? Ah, tem a Sim, direita e a esquerda, tem um momento que está mais direita. Aí tá lá a esquerda é a oposição, de repente a direita faz alguma besteira, então a esquerda sobe, aí a direita fica no só meio. que aí tem um detalhe interessante no 1984 e que também é Hum, muito comum em várias sociedades atuais, principalmente no Brasil, que é a ideia da falsa oposição, né? Porque em sim, é, 1984 o partido é único, só tem um sim, partidão. E mesmo assim uhum, pessoas se alternam, né? Que nem isso, você vê, você tem essa troca entre o topo e o exatamente. meio da E o pirâmide. meio, é, E não é bem topo e meio, né? Esse topo e meio é tipo 10% da população isso. total. É, então, exatamente, a Mas crítica é essa. só que, tipo, é uma coisa que acontece quando você cria a falsa oposição, né? É É, quando você tem duas pessoas que aparentam pensamentos diferentes, mas quando chega lá, às vezes até uhum, proferem pensamentos diferentes, até porque se tem dois candidatos, tem que ter, os caras têm que sim, apresentar ideias diferentes. Só que independente de quem ganha, o resultado é o mesmo, exatamente. Então, assim, né? Continua tudo pode igual. até ser que pode até ser que eles tenham um pensamento diferente, mas se chega lá, você tem que seguir a Will, né? Lembrando aí do Game of Thrones, né? Que a É, Daenerys falava, né? Ah, I don't wanna be the Will, I wanna break the Will. Aí ela mesma chega lá e faz faz a parte mesma da coisa. Will. A Will é É, a mais forte. Então aí era a mesma situação. é aquilo, né? Porque E você, quem você mais. passa a fazer parte do sistema, né? Isso. E quem mais precisa, que é quem tá lá embaixo, continua ferrando. E só se foge, só se É, foge. é isso que ele tentou apontar. Então vai ser sempre de cima do meio ali, nas falsas oposições, trocando, vai ser sempre a mesma coisa. E o cara que tá lá embaixo, que é quem acha que está sendo beneficiado com alguma coisa disso, vai continuar lá embaixo. Né? Novamente, Vai. qualquer semelhança com a realidade é É, mera coincidência. era. Eu lembro que quando eu li, eu achei, até comentei com você em off, eu achei o 1984 mais chocante do que o Admirável Mundo Novo, mas é assim, opinião minha, né? Por conta de todos esses links, né, sabe? Tipo, É mais primeiro realista. pela situação da É, sociedade que é bem grotesca do livro, sim, e depois por todos esses links com coisas que acontecem e aconteceram na realidade. Eu lembro que eu estava sim. lendo, quando eu li 1984 ano passado, se não me engano. Quando eu estava lendo, eu li um certo trecho e falava, cara, isso aqui já aconteceu no Brasil. Aí eu li mais um bocadinho,
Cara, isso aqui também. Tipo, No você mundo, via. né? No mundo. No caso ali, eu comparava mais com o Brasil, porque é a realidade onde a gente está, né? Era a Mas, claro, realidade, né? você Mas vê uma coisas daquilo coisa. no mundo inteiro. Então, exatamente. Isso é outra coisa interessante também. Não, bem, o livro também trata disso, né? Quando ele fala que tem as países e tem as falsas guerras. Uhum. Muitas vezes eu vejo pessoas criticando, mas é o Brasil, né? Porque é Brasil, né? Mas o Brasil, isso, cara, isso é no mundo todo. É no mundo inteiro. Vamos parar com o complexo de vira-lata, isso é no mundo É, inteiro. é no mundo Esses todo. problemas estão acontecendo no mundo inteiro, entendeu? E você vê lugar que tem que às vezes é até um, tipo assim, um país tido como melhor que o nosso, né? Uhum, Isso foi uma coisa que eu passei a perceber só de pouco tempo para cá. Que às vezes o país é tido como melhor que o nosso, mas você vai ver os problemas que o país tem, aí você vive, não quero ir para lá não, tá doido, tá pior que é, aqui, sabe? Tipo, é, Brasil exatamente, tem lá seus problemas, claro, todo para todo lugar tem, claro, mas é muito errado achar que só a gente tem problema, exato, né? A exatamente, gente tem, são muitos, mas todo lugar tem. todo lugar, mas Para você não ter nenhum problema, assim, para você não ter nenhum problema, você tem que ter o maior problema de todos, que é tipo assim, é que você cria uma sociedade igual a 1984 é, e simplesmente, entre aspas, você desaparece com os problemas vaporiza os problemas, na base do chicote, cancela você os cancela e problemas, vaporiza os problemas tudo, mas em uhum, compensação a sociedade inteira vira seus robozinhos, né? Vira é, seus biquinhos amestrados, é, mesmo eles não querendo, né? Então, tipo assim, você força o fim dos problemas e essa forçação já é um problema. Então, exatamente, não tem como, não existe sociedade livre de problemas, né? Mas é verdade. é. Então, o que eu achei muito interessante dos dois foi isso, né? Em resumo, no do Admirável Mundo Novo é a futilidade e banalização da felicidade das nossas Uhum, sociedades modernas, né? Da, da dopamina instantânea, que aí você só se pegar um som, você já tem aquela felicidade, e você tem que ter uhum, aquilo o tempo todo, que é a dependência que a gente tem também pelas mídias sociais hoje em dia, ou pelas tecnologias, né? Que sim. quer sentir feliz, você vai lá, né? Você vai lá na internet, fica passando, É, bota alguma coisa, alguém vai curtir, tô e estressado, gera um vício. vou olhar meu É, TikTok. Aí você fica lá 3 horas. exatamente. Nem tem essa porra, Isso, nem isso quero. fazendo minha culpa também, né? Isso acontece com a Sim, gente. a gente também, a E gente também. isso se reflete muito em todos os outros âmbitos, né? No aspecto de trabalho, as pessoas ficam menos pacientes. Uhum. Relacionamento também, a pessoa está menos paciente, né? Tá mais superficial. É. É aquilo, só quer pegar o momento da paixão. Passou a paixão, a pessoa não quer mais estar com ela, né? Uhum. Acontece muito no trabalho também. Tá dando problema, quero ir embora, depois vê que não é bem É assim. aquilo que o cara fala, né? Hoje em dia, como é que é? O feliz para sempre dura 2 meses e meio. 2 meses mesmo Né? mais, tá muito. O do Admiral muito novo, né? Tá muito tempo, hein? Não, aí É, tá muito, pode arrumar outro, filho. Filanda. é. E em compensação, do outro lado, você via a sociedade dedurando seus próprios amigos e sua própria família, né? Em nome de um partido, entre aspas, que na verdade não está querendo o seu amor, né? Que é a ironia da palavra do Ministério do Amor, Uhum. que é te manter controlado. É. É, a filha dedurando o pai, poxa vida, né? E o pai achando lindo, Normal, né? O pai achando lindo, né? é, Mas é esse o problema. E tipo, então, hoje em dia o que acontece é, sei lá, basicamente a verdade é que quem está no poder quer mais poder. Isso é uhum, verdade. Se a é, sociedade não fizer um contraponto forte, quem está no poder sempre vai querer mais poder, isso é fato. é muito difícil Então, quebrar isso aí, né? então você tem o Admirável Mundo Novo e o 1984 mostrando o que pode acontecer se a pessoa que está no poder atingir todo o poder que ela quer. Então aí o cara É, vai tentando de um jeito ou do outro até chegar lá. Então, você vê coisas insanas. Eu estava vendo assistindo um vídeo também sobre uma resenha do 1984, se eu não me engano. 1984. E a pessoa, ela comenta sobre as câmeras, né? As teletelas.
E ela fala que hoje em dia, tudo quanto é lugar que você vai, tem uma câmera, Uhum. né? Claro que muitos precisam por conta de vigilância, de segurança e tal, claro, a gente entende. Mas uma pessoa mal intencionada que hackeia aquela câmera, Sim. ela tem acesso a muita informação que a princípio ela não deveria, né? E inclusive teve até a denúncia do Snowden, né? Do Edward Snowden, que trabalhava no Serviço de Segurança dos Estados Unidos, e que ele meio que joga a merda do ventilador quando ele conta o que a galera, o que eles olhavam, né? O que É. o sistema de segurança dos Estados Unidos ficava checando com. Inclusive, eu tenho que assistir o filme do Snowden, não assisti até hoje, que conta esse caso, né? Que o que a inteligência dos Estados Unidos faziam com essas câmeras, né? Várias informações de privacidade que eles acessavam e tal, esse tipo de coisa. Privacidade hoje em dia é muito difícil. É, privacidade é foda. Até porque tem muitas pessoas que gostam até de. Não sei se a palavra gostar de abrir mão é meio grande, é meio pesada demais, mas tem muita gente que meio que se expõe demais, né? Então a própria É, pessoa acaba com a própria privacidade, né? Em a escolha, né? muitos detalhes. Mas é uma escolha, a gente respeita, né? Só É, que aquela coisa, né? Pessoas mal intencionadas com certos poderes podem usar isso sim, de argumento, com né? certeza. Falar, não, as pessoas já se expõem, então qual é o problema? Exato. É. Ou podem pegar isso e daqui a uns 3 anos jogar contra você. Também, Que no livro também. acontece também, né? Quando, Uhum, eu até esqueci de mencionar, quando o Winston está sendo torturado pelo Brian, e ele fala, não, mas isso aqui não é humano, não sei o quê. Ele, você acha que você é humano? Então tá. Aí ele liga o som e ele bota justamente aquela parte que ele pergunta pra ele, você mataria pelo Brotherhood? Você uhum, estupraria pelo Brotherhood, né? Aí ele falou, sim, 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 uhum. né? Pois é. Então, quando a gente se expõe muito nas redes, também tem o risco de daqui a 3, 4 anos resgatarem alguma coisa que a gente está falando Sim, agora, né? sim, é aquele famosa frase, o print é eterno, né? Teu passo. E o teu Né? passado te condena. Teu passado te condena. É É. desse jeito. Uai, os caras contam um caso rapidinho. Teve o caso, sem fazer, não estou defendendo nem criticando ninguém, só um fato, mas aconteceu o caso, tem um diretor de Hollywood famoso que é o James Gunn. Ele ficou famoso, ele já tinha uma certa fama, porque ele escreveu o roteiro do Scooby-Doo, de alguns filmes antigos, Uhum, mas recentemente ele voltou ao topo com Guardiões da Galáxia, na Marvel. uhum, Né? Ele fez Guardiões da Galáxia 1 e 2 na Marvel, e uma galera desenterrou uns tweets do cara de 10 anos atrás, uhum. que eram uns tweets de umas piadas meio de mau gosto que ele tinha. Realmente, as piadas eram escrotas, por isso que eu falo, nisso daí ele Uhum. errou, de fato. Mas o cara foi, tipo assim, cancelado pela internet inteira, a ponto da Disney demitir ele, Pois é, olha só. sabe? Uma coisa que o Tipo, cara falou há 10 anos, que na época 10 era normal, 10 anos atrás. Eu né? acho que nem pra época era tão normal assim. Mas tudo bem. É, Mas é tipo tá. assim, é piada É, de humor negro. E tem muita gente que não sim. gosta. Eu caguei, sabe? Mas eu acho engraçado até, dependendo, né? Dependendo. Claro que tudo tem limite. Uhum. Mas, tipo assim, você pegar o cara, uma piada de 10 anos atrás, um tweet de 10 anos atrás e fazer esse estardalhaço todo a ponto do cara ser demitido pela Disney, foi Pois é, ele uma perdeu o emprego loucura. dele. É, velho, É. foi uma loucura. Aí hoje em dia a Disney já recontratou ele de volta, porque, porque Que começou a ficar ruim. não, teve um movimento muito grande a favor dele também, sabe? Então, tipo, até atores que trabalhavam com ele e tal, toda essa galera, tipo assim, meio que defendeu o cara, depois ele foi contratado pela Warner, fez um filme, vai lançar um filme pela Warner, e nesse Hum. meio tempo a Disney meio que Ah, voltou. Tinha caído aqui pra mim, desculpa. recontratou. Ah. Ah, tá. Eu percebi que Uhum. sua imagem tinha ficado travada, Ficado escura. Aham. né? Mas, enfim, no final das contas ele acabou sendo recontratado, teve um movimento a favor dele também, mas o fato é, É. aconteceu, tipo assim, um cancelamento global por causa de piada de 10 anos atrás. Sabe? Uhum. Então, e isso acontece, né? Infelizmente tem isso, pode acontecer, né? É. Mais alguma coisa dos livros? Não, acho que já falou bastante, né? Já, né? Deu um spoiler pra cacete, a pessoa nem vai precisar É. ler. Mentira, leiam.
leiam, que tem Leiam, muita leiam para coisa que a ter gente não suas. A falou gente não falou aqui. muita coisa, né? Tem Você pode muito. não concordar com a gente com alguns dos nossos pontos de vista, pode ter alguma outra interpretação também, é sempre muito bom. Sim, claro, claro. Uhum, E aí, caso vocês leiam ou já leram o livro, né? Se quiserem deixar seus comentários no vídeo aqui, a gente agradece. uhum. Acho que E foi isso, ouçam né? Brave New World do Iron Maiden também. Sim, ouçam a discografia inteira do Iron Maiden, é muito boa. É, um dos melhores álbuns, realmente, concordo É, contigo. é muito boa. Uhum, Então tá bom, acho que é isso, né? Foi bom, fizemos aqui resenha e comentários, né? Dos uhum, livros, comparando ele com alguns detalhes deles com a realidade, mas façam esse exercício, todos vocês que estão uhum. nos ouvindo, nos assistindo, façam esse exercício, leiam esses dois livros, tanto Admirável Mundo Novo quanto 1984, mas de uma maneira crítica e tentando enxergar aquilo ali na atualidade. Na atualidade tem É, muita coisa bem semelhante e que, infelizmente, são semelhantes, né? Não era é, não era para ser tão semelhante pois é, a gente como queria que não é fosse tão igual, certos né? detalhes. Pois é. Então, vamos É, ver o que acontece daqui para hum, frente. Então é isso. Novamente, gostaria de agradecer a todos vocês que nos ouviram, nos acompanharam. Leiam os livros, deixem seus comentários aqui, suas impressões a respeito desses dois livros. Podem sugerir outros livros também para a gente ler e comentar em podcasts futuros. E é isso, gostou do vídeo? Deixa aquele seu likezinho pombado, fortalece o trampo aqui, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e semana que vem tem mais.